Fala galera, como vai? Homem em campo novamente. Hoje o programa é especial, conforme eu tinha prometido. Por que especial? Trouxemos aí um grande dirigente de futebol, mudou o cenário no Santa Cruz Futebol Clube, é um dos maiores diretores que passou pelo Santa Cruz, pelas conquistas que teve, chegou à presidência do clube, começou lá de baixo, conhece tudo do clube. Foi um exemplo também para Pernambuco, né? Porque a forma de entender o futebol, a forma de gerir o futebol também influenciou novos dirigentes. Tenho o prazer de estar aqui comigo, nosso amigo Tininho. Obrigado, Tininho, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Alexandre. Eu que agradeço, né? Fazer essas honras da casa. Agradeço o convite, né? De poder a gente conversar, né? Bater um papo sobre futebol, que é algo que nos liga, né? Independente de torcidas diferentes, né? Mas um respeito sempre existiu, uma boa relação entre a gente. Então, acho que é importante trocar essa ideia, o modo de enxergar futebol, né, sobre conquistas, não conquistas, sobre, né, as nuances que permeiam esse nosso futebol. Então, estou muito honrado de estar aqui e vamos fazer um papo muito legal. Lhe agradeço. Tininho, já vamos começar. Eu queria que você falasse um pouco, porque aí tem torcedor que sabe, tem torcedor que... Como foi a tua história no Santa Cruz, né? Como é que você chegou, começou, você é tricolor, né? Ninguém é perfeito, mas... Conta aí um pouco. Exato, eu acho que minha história começou muito cedo, né, no Santa. Meu pai, né, Constantino Barbosa, meu pai vinha de uma família de origem americana, né, família portuguesa, mas que torcia pelo América. Então meu avô e meu bisavô foram dirigentes do América, aqui de Recife. E claro que naquele momento existia no América ali um glamour, a questão de uma vida social muito grande, né? E como eles tinham vindo de Portugal, construíram uma empresa que prosperou. E meu pai sempre gostou muito de futebol, então começou ali por ter meu avô no América, começou até jogando, né? Não tinha júnior, era o juvenil. E quando fez essa transição ali de 20 anos, ele teria que se tornar profissional. E existia uma proposta para ele se tornar profissional do América, era até bom de bola pelos que viram lá, né? Mas meu avô disse, não, você não pode jogar, já é demais, você tem um certo preconceito com futebol naquele momento, e meu avô entendia que era importante que ele desse sequência na gestão da empresa. E aí ele pediu, mas posso ser dirigente? Ele disse, não, dirigente você pode. Tem até isso narrado, não tem isso escrito no livro do Júlio José, né? Um livro sobre memórias do futebol pernambucano. E daí ele foi ser dirigente do América, mas o América começou naquele momento de dificuldade. E aí ele tinha uma paixão grande, né, pelo Santa. E o ex-presidente, Rodolfo Aguiar, como conhecia a família, era amigo da família, né, entendeu. E meu pai gostava também de esportes amadores. Meu pai gostava muito de ciclismo, de futsal, de vôlei. Então ele foi convidado para ser um diretor do Santa. E pediu essa permissão ao meu avô, e aí lá foi. Então começou uma trajetória de um dirigente esportivo, né, inicialmente ligado aos esportes amadores, né, e então eu nasci nesse meio, meu pai muito envolvido com o clube, e fui uma coisa assim muito, até com pouca explicação lógica, que eu muito cedo, Alexandre, meu pai me levava para os jogos. Então assim, eu tinha 4 anos de idade, assim, em 83 eu ia para o Arruda, eu entrava de mascote, eu participava das reuniões do Conselho Deliberativo. Então de uma certa forma eu cresci vendo os dirigentes, né, vencedores da década de 70, pessoas que estavam se formando ali, e porque eu já frequentava, não era aquele cara, eu conheço que é filho de Constantino, não, é o cara que estava, o molequinho que estava sempre lá. E meu pai tinha muito orgulho de me levar, né, e eu de pedir para ir. Então era um momento, e meu pai partiu precocemente, né, meu pai morreu com 49 anos, então assim, isso me ligou muito. Então, muito da explicação, minha história começou como mascote. Então, assim, 83, 4 anos de idade, eu viajava Pernambuco inteiro para jogos. 84, 85, então sempre que podia, eu já estava, desde muito cedo mesmo, participando da vida do clube. Lógico que não de forma diretiva, mas participação que eu podia fazer naquele momento, né? De pedir para ir no jogo, de estar acompanhando, de vivenciar ali, de respirar ali naquele ambiente. E aí, vai que meu pai morreu muito cedo. Então, morreu em 97. Eu fazia parte da torcida organizada. Ele ficava, com 94,
94, 93, a Inferno começou em 92, então a partir de 93 eu fui ser membro da torcida organizada. Claro que era um outro movimento, era um movimento muito mais ligado à questão de pintar as bandeiras, de fazer faixa, e também um momento da vida também, a gente adolescente, querendo descobrir as coisas. Era também uma outra realidade das torcidas, a gente competia, a gente tinha competições no estado de ver quem doava mais sangue, quem conseguia mais livro para a biblioteca pública. Então, assim, pude vivenciar isso, o lado de aprender muita coisa com a torcida, né? E uma ligação histórica com o clube. Mas aí a minha história começou assim, e até que fui alçado, né? Fui buscado para fazer parte de um corpo diretivo, né? A partir dali a gente buscou, né, ajudar, né? Claro que os clubes ainda não tinham essa coisa, era menos profissional o negócio, assim, então da gente poder ter o corpo diretivo lá que pudesse dar a sua parcela de contribuição. E assim fui, tentando buscar mais conhecimento, aprender mais sobre futebol. E quando chega ali no final de 2010 para início de 2011, existia uma eleição, né, que era Sérgio Murilo contra Antônio Luiz Neto, e eu tinha dado minha palavra, eu fui procurado por Sérgio Murilo e as pessoas que faziam parte da chapa dele, para, caso ganhe, você fica aqui no futebol, tal. Disse, tudo bem, é uma honra, tal. E fui chamado depois, ele concorreu contra o Antônio Luiz Neto, e aí durante o pleito eleitoral fui chamado por alguns ex-presidentes para fazer parte igual, já dei minha palavra. Agora, se quando acabar a eleição, se o pessoal entender assim, tal, não tem problema, a gente conversa, mas eu também preciso conversar com quem eu apoio aqui. Então não vou sair como traíra, não vou. Então, e assim foi, o Antônio Neto ganhou essa disputa contra o Sérgio. E aí, a final de 2010 ali, começou o trabalho do planejamento para fazer 2011, que era um ano muito difícil. Por que era um ano difícil? Porque em 2011 a gente não disputava, o Santa Cruz entrou o ano sem ter a vaga na Série D. Sim. Porque hoje você ganha a vaga num ano para jogar no outro. Em 2011 você tinha que ganhar a vaga no próprio ano, né? Então a gente só definia ao término dos estaduais quem ia jogar o brasileiro da Série D. E o Santa não tinha vaga garantida. E além de não ter vaga garantida, nos anos anteriores, o Santa Cruz não ficava entre os primeiros. O que dificultava, então assim, tem que chegar entre os 4. Então a grande meta inicial era classificar para a Série D. Né? E acabou que em 2011 o time, né, aí tem essas histórias, aí começa esse trabalho lá no final de 2010, para 2011 ser campeão pernambucano, né, ganhando assim a vaga, para a Série D. Também o próprio acesso da Série D para a Série C, 2012 um bicampeonato. E aí você vai lembrar que 2012 ali parou a Série C, uma ação do 13 da Paraíba ali parou a Série C por 59 dias, então foram 2 meses ali, e a gente tinha sido bicampeão, o time estava engrenado ali com o próprio Zé Teodoro, o time, a gente tinha, e aí esses 60 dias parado atrapalhou demais, essa incerteza, e jogadores que tinham se valorizado durante o campeonato, recebendo propostas, tudo, então foi um ano muito difícil, acabou não passando de fase na Série C. Mas aí em 2013 existiu o tricampeonato pernambucano, né, o acesso da C para B, consequentemente o título brasileiro da Série C. Né, aí veio 2014 ali, o ano do centenário, a gente fez um time competitivo, mas com folha modesta, mas chegamos bem no Pernambucano. A gente se lembra que a gente ganhou a semifinal do Sport 3-0, né, o regulamento daquele ano não tinha diferença de gols, então perdemos de 1-0 na ilha e perdemos nos pênaltis. E na Série B, né, um ano que a gente jogou depois de muito tempo sem jogar a Série B, mas com um time ali, era um time que tinha, você vai lembrar, tinha Sandro Manuel, Keno. Sandro Manuel foi do Náutico. Foi do Náutico. Tinha o Sorriso, tinha pegou no Pernambucano, Léo Gamalho. Então assim, a gente tinha um time competitivo, né? Sim, muito competitivo. Mas assim, um time modesto, um time não era uma folha alta. Time operário. E chegamos ali numa reta final da Série B, quase com a possibilidade de acesso. E aí me lembro que perdemos um jogo contra o América de Natal, que estava ali no rebaixamento. Era até o próprio Roberto Fernandes que treinava o América. E acabou que a gente não conseguiu o acesso em 2014. Né? E aí mudou gestão, né? 14 para 15, né? Porque já tinha... Eram biênios no Santa. Hoje é triênio, mas eram biênios. E Antônio Luiz Neto tinha sido 11 e 12, depois 13 e 14. Então 15 veio Alírio, né? E eu era diretor de futebol nesses 4 anos, aí de 11 a 14. E 15 eu continuei como diretor de futebol e vice-presidente do executivo. E aí conquistamos o Campeonato Pernambucano ali no início do ano, até Ricardinho, o treinador. E aí eu tinha falado pro presidente Alírio, falei, Alírio, ele estava muito preocupado com como é que era, tal. Então, me lembro até que no primeiro jogo a gente perdeu 3-0 pro Sport em casa. E a torcida já começou a xingar, então ele ficou, será que futebol é isso mesmo?
Aí depois a gente perdeu 3-0 do Serra Talhada, fora de casa. Ele falou, cara, eu vou embora, eu não quero isso aqui não. Falei, presidente, calma que as coisas vão se ajustar, então vamos trabalhar. E acabou que a gente ganhou o Pernambucano daquele ano. E eu tinha falado para ele, presidente, se a gente pegar com o escopo que a gente teve do ano passado, né, 2014, ali, e a gente tinha azeitado a máquina ali, se não faltar dinheiro do segundo turno para lá, vai ser muito diferente de não subir, porque a torcida vai abraçar e a gente vai subir. Aí vai subir. E aí a gente começou, não começou tão bem a Série B em 2015, veio o Martelotti, a gente trouxe o Martelotti para entrar no lugar do Ricardinho. E aí o time deu depois da chegada do Grafite, aquela engrenada, assim, o time deu uma engrenada, então a gente subiu lá em 2015. Né, Martelotti fez um bom, tanto é que depois ele foi pro esporte, né? Ele foi pro esporte em 2013. Esse 15 tinha sido já a volta. Exato, perfeito. Que até tem uma história bacana que e aí em 2013, no início lá, Zé Teodoro tinha saído, né? Porque já eram 2 anos, um certo cansaço e tal. Normal. E tinha que descobrir alguém a gente tem que tirar um coelho da cartola. E aí a gente conversar com o Marcelo, né? Com o Martelotti, que até então não tinha assumido nenhum clube assim. Nunca foi um treinador efetivado. Ele era o inteirinho do Santos, claro que jogando competições de alto nível como a Libertadores, por exemplo, mas sempre aquele cara que era o cara que estava mais nunca campeão. Bastidor. Conhecia a história do Santa, mas assim, seria um trabalho inicial, mas pegar o cara com aquela vontade, aquela disposição, e foi muito bom, foi importante o trabalho, tanto é que chegou aqui, né, conquistando o tricampeonato, e aí ele vai para o esporte. A gente tinha um planejamento de fazer já, organizar a casa para o Brasileiro em 2013, e aí ele vai pro esporte. Aí quando ele vai pro esporte, assim, não que eu cheguei a receber a informação que ele estava na casa de um dirigente, que estava na empresa de um dirigente do esporte naquela época e tal. Então assim, as coisas bateram muito rápido. Então assim, ele já vi que não vai dar. Eu falei pro presidente da época, ele tá lá, isso aí vai voltar, a proposta é muito maior. Aí, só que teve uma resenha que quando o Alexandre, o esporte perdeu um jogo pro Icasa. Aí o Santa ia jogar com Fortaleza, né? A gente tava em Fortaleza, eu tava nesse dia até embaixo com o Renatinho e com o Denis Marques, tomando um café no hotel. E aí eu soltei uma tuitada, né? Eu botei assim, você pagou com traição a quem sempre te deu amor. Eu tava dando uma alfinetada nele lá. E aí, quando ele foi pra coletiva, a galera, ao invés de falar do esporte ou do jogo, só ficou falando da mensagem, né? Da resenhada, mas que depois a gente zerou, claro, e ele veio em 2015, é um grande amigo que eu fiz no futebol. Essa relação, um cara muito decente, educado, um bom treinador, um cara que não é aquele cara que inventa, um cara trabalhador, um cara que consegue ter uma liderança nata, então os jogadores compram a ideia dele, é um baita profissional e além de tudo um cara que fiz uma amizade fora de campo, aí tem um respeito muito grande. Né? Então ele veio de novo em 2015, que acabou combinando no acesso, e em 2016 a gente teve ali aquele ano que não começou tão bem, e aí foi a saída do Marcelo para a chegada do Milton, né, do Milton Mendes, que pegou o clube ali no momento a gente tinha acabado de passar, de classificar de fase na Copa do Nordeste. Essa Copa do Nordeste de 2016 foi diferente, porque foram 20 equipes, então eram 5 grupos de 4, então os 5 primeiros colocados se classificavam e só os 3 melhores segundos que passavam de fase, e o Santa foi o terceiro melhor segundo, que a gente ter perdido pro jogo pro Bahia, e aí a gente optou pela saída do Marcelo, não porque a gente sabia que ele tinha liderança sobre o grupo, mas que estava precisando de um choque, de alguma coisa diferente para o jogador e você sabe que o futebol às vezes exige isso, e não é a novidade. E às vezes a gente foi e ele teria liderança e capacidade de reverter o quadro, mas não tinha tempo, porque a gente ia entrar numa quarta de final de Copa do Nordeste e numa semifinal do Pernambucano, então precisava de um choque imediato. Aí foi que chegou o Milton, que fez esse trabalho de curtíssimo prazo, passou 16 jogos invicto, desde a chegada do Milton, e só jogo decisivo. Milton é bom. Então, o jogo contra o Náutico, contra o Ceará, contra o Bahia, é meio temperamental, mas é bom. Mas às vezes os clubes precisa, né? Milton é temperamental, mas é um cara que entende o grupo, um cara que acredita muito no trabalho, um cara extremamente trabalhador, né? Um cara muito profissional. Então, eu digo também tem um respeito muito grande, uma amizade com o Milton, que é um cara que entende muito futebol, conceitos de futebol, entendimento do futebol, como um cara estudioso de futebol, então profissional exemplar. Tem conteúdo, tem essência, né? Sabe extrair o máximo de cada atleta, né? Então, o cara foi um aprendizado muito grande conviver com o Milton, tanto dentro quanto fora de campo. Então, né, um respeito muito grande pela história dele e aquele que a gente precisava naquele momento. Então, assim, acho que essas histórias vão se ligando, né? Depois a continuidade com o presidente, que também não foi
Não era um sonho que eu digo assim, todo torcedor tem um sonho de ser o presidente de sua equipe, tem, mas assim, eu não estava preparado, não é preparado, tá? É preparado, eu me julguei que fui passo a passo, né, degrau a degrau, essa evolução, né, como dirigente, como formação, mas assim, eu vinha de um ano de cansaço muito grande, inclusive de saúde, por conta de sabe que o futebol é uma coisa muito estressante, então o torcedor que não tem essa noção, uma semana de futebol parece um ano de uma vida, mas nunca corri do pau também, não estou reclamando, achando que, mas faz parte, e eu me predispus a isso, mas também, então se você se coloca, tem que aguentar as consequências, mas acaba quem paga mais o preço é a própria família da gente. Então eu tive problemas. Em 17 eu estava preparado para fazer um curso fora do país, assim, já estava mirado para isso, para final de 17 para 18 eu ia morar em Portugal, eu tenho família lá, eu tenho nacionalidade também portuguesa. Hoje tenho uma irmã e irmão que moram lá, né? Então a maior parte da minha família está em Portugal. E acabou que o presidente seria Antônio Luiz Neto, então o candidato natural, inclusive a chapa inscrita foi a dele. E acabou que ele teve problema de saúde e eu não era aquilo que eu estava pretendendo naquele momento, mas vieram ex-presidentes, aí amigos, conselheiros, e acaba que você... É como se fosse negar uma situação. Pô, você vai negar uma situação dessa, você vai... Não dê as costas pro clube, o clube precisa, todo mundo vai lhe ajudar, estamos aqui. Então, assim, o grupo. Então a gente teve que entender aquilo, não foi uma convocação, isso não é aquela coisa, não é conversa de político, isso foi a realidade dos fatos. E aí existiu uma eleição, né? E a gente sagrou vencedor dentro dessa eleição, então isso culminou, né, com os 3 anos de gestão, que a gente veio melhorando o clube ano após ano. Então 2020 foi o último ano da gestão onde a gente disse, eu não posso subir a qualquer preço agora e depois deixar o clube endividado. Então a gente foi sanando o clube 18, 19, mas preparando a casa para fazer um bom ano 2020. E a gente fez um time competitivo, né, dentro das condições do clube, honrando os compromissos, pagando. Só que em 2020 a gente fez um time para ser campeão pernambucano, veio a pandemia e a gente chegou na final invicto, não ganhou o Pernambucano, né, com 2 empates, né, vice-campeão invicto. E também fizemos um grande campeonato, uma grande Série C, na primeira fase, a maior campanha da história da primeira fase da Série C. E acabou que a gente não subiu naquela reta final. Torcedor, eu conheci Tininho em 2011, né, quando eu estava no Náutico, ele estava começando o trabalho em 2010, conheci através de Albertino dos Anjos, que foi diretor de Santa Cruz também com algumas conquistas interessantes. Albertino é um amigo, um abraço, Albertino, para você. E aí a gente foi, mais ou menos na mesma época, Tininho é mais novo que eu, mas eu era mais novo do que ele no futebol. Tininho já tinha uma estrada no futebol, né? E a gente de vez em quando se encontrava e trocava ideia, se encontrava em programa, ou até marcava e conversava, e a gente tem algumas ideias muito parecidas. Uma delas, que eu falo, e a gente antes aqui do programa estava falando, é o DNA do clube, respeitar isso, né? Trazer esse DNA, sempre manter esse DNA. E o Santa Cruz sempre teve, porque você começou a ir a campo, na minha opinião, na melhor década do futebol pernambucano. O Náutico teve um grande clube, um grande time na década do Hexa, né, na década de 60, o Santa do Penta, o Sport teve um grande time em 90, né? Mas 80, os 3 eram bons, os 3 disputavam tudo, o problema é que não tinha-se tanto campeonato, né? Porque a Copa do Brasil voltou, foi estilizada, vamos dizer assim, em 89, onde o Grêmio foi campeão, isso, em cima do Sport, na ilha, isso, gol de Assis, isso, irmão de Ronaldinho Gaúcho, né? E isso aí começou, né? E não se tinha mais do que se tinha, os times de Pernambuco sempre tiveram bons elencos. Eu disse aqui, tinha em alguns programas, para mim o time do Náutico na década de 80 era melhor, mas o Sport e o Santa muito perto. E aí surgiram grandes jogadores, mas o maior meia que eu vi jogar em Pernambuco, e um dos maiores meia que eu vi jogar no Brasil, se chama Enágio, que veio do Sergipe para o Santa Cruz, e depois ele foi para o mundo. Que tem uma tradição, né, de mandar bons, só que teve uma tradição de buscar bons jogadores em Sergipe, né? Foi assim com o Nunes, foi assim com o Joãozinho, que vinha de Sergipe. Então assim, eu digo, assim, o menor estado do Brasil, mas assim, tinha ali como uma fonte, né, de buscar bons jogadores. Então
conversei até muito isso com o Dr. Rodolfo Aguiar, que foi presidente, que Sim. tinha ele tem alguns olheiros, alguns amigos lá de Rodolfo era de banco, então sempre estava acompanhando o campeonato sergipano, sempre para poder buscar, atualizar. Então, assim, você veja como era. E a gente era referência. Então, assim, era o sonho dos jogadores de qualquer estado da região Nordeste era vir jogar no clube de Pernambuco. Ele sabia que ia aparecer para o Brasil inteiro, então sabia que ia jogar com grandes públicos, sabia que. E aí você vê a formatação que começou praticamente no final da década de 80 ali, de elitizar o futebol, de ter um clube dos 13, de fazer uma certa exclusão com quem não tivesse naquele bolo. Então, certamente, começou com consequência muito pesada, né? Então, a gente pagou um preço alto, né, durante a década de 90 e a década de 2000 ali. Sim. Por conta dessa disparidade, né? Né? Que existiu financeira. Claro que aí o resto também, inclusive política, que acaba fazendo um protegendo o outro, um colchão de amortização. Se o cara caísse, tinha um colchão para receber. Pra voltar logo. Então, e a gente sabe, depois começou essa realização e a gente pagou um preço muito alto por isso, né? Até porque o Santa foi. Quando você lembrar da Copa União 87, eram 16 clubes, né? Então era o clube dos 13, que eram 13 clubes, até pelo nome que diz, e mais 3 convidados. Esses 3 eram o Goiás, porque era um clube da região centro-oeste. O senador, na época. Né? E aí Ferraro Vila Nova, que era o time de maior torcida. O time de massa torcida. O Goiás era um time ali que era da família Pinheiro, né? Aí também que tava, mas tinha uma representação política boa. E o próprio Atlético, que tava, depois deu uma queda grande na década de 80, 90, mas tinha uma força. Não tinha um apelo popular do Vila, mas era um time, inclusive, com muita representação política, né? E você teve o Coritiba para representar a região sul, porque só tinha os 2 do Rio Grande do Sul, e o Santa Cruz para ser um outro clube do Nordeste, que só tinha o Bahia. Então, assim, eram 16. E aí, depois dessa formatação, quando você começou a criar vou dizer como uma espécie de escudo protetivo para esses clubes, né? A gente teve uma desigualdade muito grande e pagou um preço alto, porque era trabalhar na escassez, na dificuldade. E você já tendo uma receita garantida, teria que ser muito ruim para não fazer jus aí aquele investimento e poder ganhar títulos ou crescer patrimonialmente. Coisa que Santa Cruz tinha conseguido organicamente na década de 70, né? Através você não tinha patrocínio de camisa, você não tinha venda de direito televisivo. Não, que pagava praticamente nada. Você vivia do sócio. Na década de 60, do sócio, da Santa Cruz tinha o treinador mais bem pago, o segundo treinador mais bem pago da América, né? Só perdi para César Menotti, que era, né, quando teve aqui Evaristo Macedo, e o cara passava com uma bandeira no treino para receber dinheiro. Então veja como mudou o futebol. Então, né? Então, assim, hoje bilheteria, se for olhar, representa muito pouco. Pro Santa ainda não, porque está numa Série D, então um pouco mais assim, representativo, mas você pega clube de Série A e B, o percentual de bilheteria ainda é muito pouco, né? No escopo de que antigamente era 70%, 80% do faturamento anual do clube. Aí o que acontece? Você falou uma coisa aí que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco no futebol atual, porque a gente sempre faz esse link, né, das nossas histórias, mas você falou uma coisa aí. Eu tive no programa aqui com o Guilherme Beltrão, outro monstro dentro do esporte, foi campeão de tudo, campeão da Copa do Brasil. Conhece o futebol, é raposa, entende. A gente arengou um bocado, mas faz parte, tem um existe respeito. Manhoso. Arengamos muito. Mas você falou uma coisa que hoje eu não consigo ainda entender. Na nossa época, inclusive nós fomos um programa, eu fui com o Fórum Esportivo com o Guilherme, uma das chamadas era diretor raiz. E você falou e é tudo. A gente é olho no olho, é dentro do vestiário, é o cara que tem que ter o movimento. Eu aceito até que o time não jogue bem, mas tem que jogar com vontade, tem que comer a grama. Se não for assim, meu amigo, vai partir. Aí, resultado. Hoje você vai falar com essa turma nova, o cara não olha pro jogador, ele abre um computador, diga aí, não é consulta médica não. O histórico você guarda aí pra você, foi um norte. Vamos ver agora atualizar, o que é que tá acontecendo? Ninguém faz isso, Tininho. E aí o clube perde a identidade. Começa a vir um monte de forasteiro. Eu não sou contra a profissionalização, sou a favor. Sou a favor de que toda essa parte científica venha para dentro do futebol, porque ela vai trazer o norte. Não tenho dúvida. Mas não pode se deixar a essência ir embora. Não. E aí você perde o dia a dia, você perde o movimento, você perde a visão, você tá sentindo ali o vestiário, você tá sentindo o treino. Hoje os caras você automatiza um processo, assim, claro que, entendeu? Veja só, eu acho, Alexandre, que você conseguiu o misto. O dirigente local,
cara da casa, o cara, como diz assim, o estatutário, o cara... Ele precisa saber o seguinte, futebol precisa de evolução. A evolução precisa de estudo, não é uma ciência exata, mas é uma coisa que se você pode ter a melhor teoria do mundo, né, no livro, na literatura, mas se você não consegue entrar na mente do atleta, você não consegue passar um recado para ele, então assim, então eu já vi muito. Agora você precisa, claro, se atualizar, entender as demandas, porque o mundo muda muito rápido. Então a gente tem perdido, se você olhar da década. Não quero só olhar para trás, estou olhando para trás para fazer um paralelo com o momento atual. Claro. Os jogadores têm fugido muito eu tive problemas, não, e como outros clubes precisam, de falta de liderança. Eu tive a sorte durante o meu triênio como presidente ter um capitão único durante esses 3 anos, que é um cara exemplar, e aí quero deixar meu abraço, né, que hoje faz parte da imprensa esportiva aqui, é Dani Moraes, né, um líder nato, um cara de um cara de caráter, intelecto acima, não desmerecendo, mas assim, no nível, sabe, cara assim, de uma boa formação, de uma boa criação. Eu tive essa sorte, mas invariavelmente, veja só, eu não quero também só botar pecha no atleta, não. Ele tem fugido, o atleta tem fugido das responsabilidades, não sei se porque para não levar maior cobrança, para não ser taxado do cara que arrumou o problema, o torcedor diz assim, foi esse cara que entendeu, porque às vezes o cara ser liderança tem o lado positivo pro negativo. Grupo, mas tem que carregar o ônus e o bônus. Então assim, você vai o bônus, mas o ônus de estar sendo responsável, ser o alvo ali, né, tanto da imprensa quanto dos torcedores, evidentemente, e do corpo diretivo. Então a gente tem essa dificuldade, e acho que faz parte dos diretores da casa forjar essa liderança, ajudar a liderança para estar dedurando o atleta. Eles falam o seguinte, vem cá, a gente precisa ter homem aqui, pô. Tem que ter comando. Vai ter hora que tem, e a pressão é grande, clube de massa, não tem brincadeira. Não tem a possibilidade, o torcedor alivia aí, que é o começo do trabalho, não tem como. Até porque o cara que tá torcendo hoje é o cara que sofreu o revés na semana passada, no ano passado, no ano retrasado. Então, assim, o cara. E ele tá no papel dele, porque quando ele é convocado, ele ajuda. Você chama pra ser sócio, o cara vem ser sócio. Você chama pro cara, então assim. Você chama, vai pro jogo, ele vai. Ele vai. Então convoca, ele vai. Comprar a camisa, ele compra. Então, assim, então a gente precisa também entender. Cada um faz seu papel. O torcedor vai fazer o papel dele, o dirigente faz o papel dele de cobrar o atleta, mas também de honrar seus compromissos, de apoiar. E eu também, o jogador, de assumir essa responsabilidade. Porque e acontece muito. E o que eu vejo muito no futebol atual é muita gente fugindo da responsabilidade. Muito mimimi. Culpando o terceiro, é culpa do acaso, é culpa né, da chuva que deu no Agora dia, é quantidade de jogos. Quantidade. Quando joga muito, é porque é sequência de jogos. Quando joga pouco, é porque não deu sequência. Então, cara. Não deu liga porque não deu quantidade ao trabalho. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro do que é apresentado. E jogador quer muleta. Eu dizia direto, cara, o cara quer. Eu buscava muito, e a gente trabalhou sempre, não precisa dizer, das dificuldades, fundamentalmente financeiras, que a gente tinha para poder tocar. Mas as grandes conquistas que a gente teve foram com dificuldade. Quando o grupo fecha mesmo, que compra a briga, não tem essa. Então, ter homem no grupo, ter cara que compra a briga, não quer dizer que às vezes que a gente não teve o sucesso, não tinha. Mas quando a gente tá ali focado, quando os caras compram a briga ali, compram a ideia. Então, quem conhece o clube, quem tem isso aqui correndo no sangue, não vai chegar lá e botar só conhecer o clube não vai te credenciar a ser um bom dirigente. Mas se você tem isso, você já parte na frente de quem não tem. Mas precisa se atualizar, saber chegar no atleta, entender, né, da demanda de fazer esse link da imprensa, de poder passar o recado ao torcedor, de ser respeitado esse recado, de poder criar um bom ambiente. E é papel fundamental, porque eu dizia, todo dia, Alexandre, nasce um problema no vestiário. Sim. Eu andava com o extintor nas costas, então todo dia eu tenho que estar... E quando não nasce, a turma cria. A turma cria, mas então você tem que estar ligado, que ele tá pagando aquele... Porque se você deixar um pequeno foco ali, não der atenção, quando você voltar tá tudo queimado. Se você não for a 2 treinos, já tem problema. Tem problema, então eu tinha um modus operandi de chegar no clube, de entender como é que chegou cada atleta. A primeira coisa que eu fazia, e aí... Eu ia no roupeiro do clube. Assim, que é o cara que entrega o material ali, olho no olho, vem cá, fulano aí não tá... E muitos problemas, não quer dizer que é só isso, não. Isso é claro, chega com... Zezinho, depois no final Marcelinho, como é que tá o negócio aí? Não, fulano chegou, tá meio aperreado. Aí eu já encostava no cara, irmão, tá com algum problema. E às vezes era o problema e eu cansei, né, no início, e não me arrependo disso, e foi um aprendizado. Eu ia levar esposa de jogador com o filho doente para o hospital, de tirar jogador que estava preso em blitz de madrugada, de arrumar, de ser fiado. Pô, chegou o tempo de ser fiador, acho que de 15 jogadores ao mesmo tempo.
porque o cara tinha que ficar alojado, tal. Como é que o cara vai ficar focado se ele não tem um apartamento bom, se não tá bem alojado? Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença lá dentro. Pegar funcionário, que a gente fazia muito para ver colégio para o filho do cara, porque o cara tava treinando, não tinha tempo, não conhecia ninguém Conversar, na cidade. E isso, Alexandre, faz muita diferença. A esposa do jogador dizer, pô, o cara, eu fui bem recebido aqui. Porque imagina, já é uma. E a vida de jogador na cabeça de todo mundo aí é vida fácil, é vida glamourosa. Não, é difícil. O cara rala pra caramba. E mais guerreiro que os jogadores são as esposas dos atletas. As esposas são guerreiras que não mesmo, tem porque vida. É vida dedicada. Vive mudando. Tá mudando, aí quando tá se ambientando numa cidade, às vezes é uma cobrança exacerbada, então ela olhar ali, você imagina, o cara se dedica pra caramba, treina e perdeu um gol, não foi porque quis, e você não presta, filho da mãe e tal, então o jogador sofre, mas quem segura a parada mesmo é a esposa. Então assim, o jogador, e digo uma coisa, gente, o jogador que tem um bom amparo familiar, tem um bom lastro familiar, ele parte muito na frente, porque é quem segura a parada, é quem dá equilíbrio pro cara. Então assim, a gente gostava, e então a gente, como dirigente, que eu podia fazer para criar um bom ambiente era deixar o cara tranquilo, era entender como ele estava em casa, e muitas das vezes o jogador, ele não tinha esse costume, em outros clubes chegava lá, tava, então vem cá, o que é que tá acontecendo? Aí de repente um pequeno problema fora do campo afetava diretamente o desempenho dele dentro de campo. E isso também, esse comportamento, e você vê, é a mesma coisa. A gente que é diretor raiz, fomos, né? Guilherme fala a mesma coisa, falou a mesma coisa aqui, Guilherme veio pro meu programa, e a gente vivia isso, eu também vi. E assim, te dá mais credenciamento para também cobrar. Porque o cara sabe que você ali foi por ele, mas primeiro é o clube. Não tem essa história. Então, assim, por exemplo, eu tinha não sei se é certo ou errado, mas é meu jeito. Se perdesse um clássico, meu amigo, no outro dia, quando eu chegar, bom dia, eu digo só se for pra você, bom dia. Pra mim tá péssimo. O cara... Perdi clássico, Não, o cara... é o estresse. Né? Tem que entender o seguinte, eu até dizia muito, eu gosto de ganhar, porque é bom demais ganhar, sim, mas porque eu não queria sentir o gosto da derrota. E os jogadores precisam sentir isso. Tem que se incomodar com a derrota. E quem não se incomoda com a derrota não vai fazer questão da vitória. Então o cara precisa sentir. Vem cá, pô, o cara não tem compromisso, você não consegue andar na rua, você não vai. Então esse sentimento provoca, claro, uma resignação, uma indignação para dizer, bicho, eu preciso ganhar até para não ter o gosto da derrota. Então, além de ter o gosto de ganhar, de poder estar tranquilo, de poder ter a consciência do dever cumprido, mas fundamentalmente para não ter a semana ruim quando se perde. Então, assim, é preciso a gente passar esse recado. É claro que não vai ganhar sempre, nem vai ser... E muitas vezes você perde o jogo por uma circunstância, é uma falha individual, é um erro de arbitragem, faz parte, né? Faz parte. Mas você precisa querer ganhar. Você precisa querer ganhar tem que deixar tudo lá dentro. E para querer ganhar, você também precisa ser, com todo respeito, ser puto com a derrota. Então você não pode achar bonito perder, achar legal perder. Então tem que se dignar, tem que estar chateado, porque aí isso vai fazer que você brigue cada vez mais, lute, né, muito mais forte para conquistar as vitórias. Aí as histórias são muito parecidas da nossa época. A gente foi adversário, né? No Brasileiro a gente era séries diferentes, depois eu saí logo, você tem uma carreira maior no futebol, mas assim, o comportamento e a forma de pensar muito parecida, DNA, respeitar o clube, trazer as pessoas, valorizar a base, você lançou muitos jogadores de base, você apostou, segurou com o treinador, isso eu me lembro, né? O Guilherme um pouco menos, porque o Sport já nadava de braçada em dinheiro, então eles... mas mesmo assim... O clube, né? O Sport tem essa coisa de trazer o cara já meio que pronto, gosta do cara pronto. O cara já de nome, apesar de ter um grande trabalho de base. Às vezes que o Sport conseguiu sequência foi quando tinha muito trabalho de base. Apesar que esse ano eu vi lá o Sub-20, o Santa Cruz mereceu ser campeão. Santa Cruz tinha mais time competitivo, cara. Impressionante. Por perdeu os 3 jogos, jogou com o Sport, mas jogou bem. Tinha jogadores ali de frente, né? Eu chamo muito do Vinícius, né? Bom jogador. O próprio Túlio, né? O Pedro Maia. Então tem alguns jogadores que podiam fazer a diferença, mas acho que o Sport estava mais bem treinado. Na minha concepção, o Sport estava... o Sport tinha um encaixe maior. Você vê uma sequência, mas eu acho que os valores individuais até eram muito bons e merecia, assim, chegar mais à frente. Tanto é que ano passado o Santa perdeu o título pro Retrô, né? E eu julgo que o time desse ano era individualmente melhor do que o do ano passado. Sim. E assim, o Santa, se ele não inventar e fizer o trabalho que você está falando, né, jogador da região, jogador identificado com o clube, valorizar a base, você chega bem,
para o ano nas Tudo competições. bem, acho que você já conseguiu uma espinha dorsal, que era mais difícil. Isso. Acho que a complexidade do trabalho desse ano era muito grande, porque você tem um desafio de partir de 3 atletas. Então, imaginar, você pega 3 atletas, é muito pouco. É muito pouco, é impensável. nada. Não é nada, pô. 3, se um machuca, 2 machucam fácil, então você Acabou. e um tá suspenso, você não tem ninguém. Então, imagina. Então, assim, você começar o trabalho do zero, eu acho que foi um trabalho muito bem executado. Foram pequenos detalhes que fizeram que o Santa não ficasse entre os 3, porque isso garantiria até uma vaga na Copa do Brasil. Isso. Ele empatou, perdeu um jogo pro Náutico, talvez o jogo tenha sido o pior jogo do Santa nos últimos anos. E até Eu nunca vi um time jogar tão mal quanto o Santa jogou naquele estranhamente, porque assim, Itamar, quando veio aqui comigo em 2020, foi invicto. Eu trouxe Itamar porque ele tinha sido bicampeão mato-grossense sem perder, invicto lá com o Cuiabá, claro, mas o Cuiabá muito longe desse Cuiabá de hoje em dia, era um Cuiabá de Série C naquela época. Então um cara muito competitivo que não gosta de... Às vezes você tropeça em pedra pequena. Então trazer um cara feito ele, eu dizer que o Santa Cruz também não perdeu, ganhou, não é nem que não perdeu, ele não empatou nenhum jogo com os times intermediários. Ganhou todos. Né? Mas aí perdeu pro Náutico. No Arruda. Perdeu pro Náutico no Arruda, perdeu pro Sport. Né? Também é um jogo uma falha individual, mas tava até jogando melhor que o Sport, empatando, e uma falha individual em um zagueiro. Né? Entregou o gol já no final do jogo. Então, e empatou com o Retrô, tem empatado com o Retrô. Então, essa infelicidade talvez no jogo do Sport aí tenha tirado das 3 primeiras posições, mas que era, num time que tava um investimento muito mais alto, manteve uma base muito maior. Então, acho que foi um trabalho bem feito. Acho que se começar antes, e isso não também quer dizer que vai ser ótimo o trabalho esse ano, precisa trabalhar, sair da zona de conforto, e eu acho que tem os relatos que estão trabalhando lá, prospectar atletas. Eu aqui durante o meu treino como presidente, eu fui buscar um time, veja só, não tinha condição de competir no 20, porque o Sport Náutico tem CT, a estrutura maior, então a gente fez um time de sub-23, né? Inclusive o sub-23 só tinha 14 equipes em 2018, e a gente fez um pleito para a CBF para ampliar para 16 clubes, e também com a detentora dos direitos, que era na época o Esporte Interativo, né? Passava os jogos, e a gente tem uma parceria já por conta da Copa do Nordeste, e aí a gente fez ampliou o sub-23, o Santa Cruz jogou 18, 19 e 20. Jogar esses campeonatos deu muita bagagem, porque a gente foi buscar um nicho de atleta, eram atletas baratíssimos, um atleta com salário mínimo, às vezes até menos do que isso, com ajuda de custo, e esses caras vinham jogar no 23, jogavam contra Grêmio, América Mineiro, contra Cruzeiro, e aí a gente conseguiu forjar atletas, vender atletas. Traz musculatura. Elias Carioca, o Varley, o próprio Michael Cleito, que foi vendido no final de 2020 lá pro Bragantino. Então, assim, alguns jogos que se a gente fosse fazer todo o trabalho de 20, precisa de muito investimento, tem uma questão de uma estrutura física que o clube não tinha. Então, entender isso fez que a gente fosse buscar atletas no mercado. E eu também ficava monitorando muito, usava da amizade, evidentemente, mas monitorando atletas que estavam no último ano do 20. Então, atletas que tinham, imagina, o cara teve 5, 6 anos de investimento no Cruzeiro, no Ele ia estourar e não ia ter chance. Então, e aqui no Santa ele ia jogar. Então, eu vou esse que a gente trouxe antes o goleiro. Antes o goleiro que muito veio, bom. Né? Antes o goleiro veio assim. O Mailton, lateral, hoje está muito bem na chapa. Um puta de um jogador, joga muito, né? Joga na segunda linha. Ele na segunda linha é bom jogador. Se for investido, ele não é lateral para mim, ele é um cara de segunda linha. Pode ser. Você pegar Aí teve um Augusto Zagueiro, alguns jogadores que ele conseguiu, mas no baixo custo. Então, assim, a chance, você, às vezes, paga pra caramba e erra. A gente tava num atleta de baixo investimento. Trouxemos o André Luiz na época do Atlético Paranaense, acabou sendo vendido. Então, um atleta que veio, que tava no time B do Atlético, topou a parada de vir. Teve um ano de sub-20 aqui, ainda um ano de 20, e 17 jogou o ano inteiro, acabou sendo... Então, assim, eu não tenho muito tempo para preparar o cara aqui. Não que a gente não quisesse na casa, mas trazer o cara já pronto. Então, acho que o clube também precisa olhar por essa vertente, buscar em clubes aí atletas que estejam nessa transição, nesse final ou no último ano de 20, ou aquele cara tendo uma idade que tem um bom potencial, mas que... é natural no futebol, o funil. Então, quantos jogadores do Palmeiras formam por ano? Quanto eles formam? E quantos acabam batendo no profissional? Então tem esse vácuo. Palmeiras tem 80 atletas que não estão lá. Entre o que ele forma... pelo Brasil. Entre o que ele forma e o que ele... Claro que a gente perde muito quando você saiu o Sub-23. Tinha no Inter. Quase que o João Paulo veio pra cá, ele tinha jogado 2 anos no Inter B. Que era o time que jogava o Sub-23. João Paulo Meia. Que depois ele acabou indo pro Goiás, pro Atlético Goianiense, mas veio pro Santa. Mas ele jogava no Inter B, que era Então eu gostava muito de monitorar esse tipo de atleta, porque assim, é um atleta que tá subvalorizado, que tem potencial, que tá numa idade que ele tá, não tá o cara naquele fim da curva, porque antigamente... Sim. E aí a gente começa, quando a gente sai essa transição dos anos 80 para os anos 90, a gente tem muito investimento em cima de atletas que estavam já no final de carreira. Alguns conseguiram performar,
porque era realmente acima da média, como o próprio Washington aqui que veio para cá, tinha tudo para não dar certo. Ele veio em 93 já pelo histórico, mas o talento dele era tão grande que ele chegou no segundo turno e foi artilheiro do campeonato. Então você imagine, mas tinham jogadores que não vinham com esse compromisso todo. Tava com a vida feita, até a turma dizia, vem para jogar, para tomar banho de mar, boa viagem, vem para tomar água de coco. E a gente teve, então acho que é importante que o clube faça esse monitoramento, consiga evidentemente potencializar esses atletas que terminaram o sub-20 aí nesse ano, não esperando que os caras sejam a solução do problema, mas dando bagagem, dando confiança para esses atletas, né? E fazer uma boa prospecção de mercado. Então teve Série D, estamos agora com 16 clubes apenas, então dos 64 já 48 pararam, não é possível que você não vai achar 4, 5 jogadores aí, né? Então é quem parte na frente. Agora se for esperar que todo o mercado se acomode, não, isso não aí existe. você chegar por último, porque você vai ter menos investimento. E você não tem dinheiro, vai pegar sobra de mercado. Então é importante esse monitoramento, então esse trabalho de aí os analistas de mercado. Em Santo Agostinho tem um cara muito bom, tem Pedro Moraes hoje que eu conheço, um cara, eu sei quem é. Um baita profissional, tem ajudado muito lá a gestão do Santos. Então acho que o Santos, se buscar por esse caminho, né, já começa do espinha dorsal e começa a trabalhar no lado físico também para que comece voando, não pode esperar para pontuar, tem que começar voando. Então esse trabalho precisa acelerar esse início e quem é coxo parte cedo, né? Então tem que começar antes, para que consiga responder e consiga pontuar aí acima de Náutico Sport nessa primeira fase, porque vale muito, né, chegar essa primeira fase na frente. Você tem, agora o seu meia que está aqui no Náutico, mas ele é de você, né, o Matheus. Matheus é do Santa, Matheus foi adquirido, né, foi emprestado para o Amazonas, né, acho que até, aí, eu acho que o Náutico, não, eu estava do lado aqui, então o Náutico podia ter feito, acho que não teria problema de levar Matheus Melo, de levar João Diogo, Tiaguinho. Para ser o dirigente, né, que aí o presidente atual pisou na bola, viu conta a história. Mas a gente tinha falado, eu digo, é o meia que é meia. Meia. E tanto é que aí, torcedor alvirrubro, você não sabe, mas Matheus Melo veio porque ele ajudou, tá? Pediram a ele conversou com o presidente de Santa Cruz, conversou o Amazonas lá e liberaram o jogador para vir pro Náutico. Apesar do jogador ser de Santa Cruz, para o ano ele tá lá de volta, né? Tá de volta. Já nesse ano, porque esse ano começa o trabalho, né? Então, assim, acho que deve começar o trabalho aí no primeira quinzena de novembro, acho que a projeção do Santa é essa, e aí o Matheus já deve se apresentar aí para trabalhar junto no primeiro momento, né, claro que acabando a Série C ainda tá um vácuo aí de descanso, então ele já pode tirar as férias dele e volta nessa primeira quinzena de novembro. O Náutico agora tá no momento delicado, porque ele não tá garantido tem possibilidade, diminuiu com os últimos resultados, mas tem possibilidade ainda de passar de fase, ficar entre os 8. Exato. Ou não, se não ficar entre os 8, ele vai ter umas férias prolongado, precoce, né? E aí pode se preparar antes. Vocês também prestaram o Itamar Chula e o Salles. O Salles eu gosto dele. O Salles é um grande profissional. O Salles, quando veio Botafogo. Ele veio aqui como auxiliar ele era auxiliar de Itamar. E aí, quando veio esse ano, né, pro Santa, veio como... Isso estava numa pressa muito grande de trazer um executivo. E ele veio como gerente de futebol. E aos poucos foi se credenciando assim, ao executivo. Eu conheço ele, eu gosto das ideias dele. Um cara muito consciente, um cara muito tranquilo, um cara que serve também como equilíbrio pro Itamar. E acho que não no lado, ele não fica nessa coisa se metendo tecnicamente, mas você pode dar esse equilíbrio, às vezes trocar uma ideia. E eu acho que todo treinador precisa. E eu falo muitas vezes, você tem um treinador que tem baita potencial, mas ele não tem um auxiliar à altura. E acaba que o cara... Você precisa ser assim, eu acho que na vida, eu não quero ser o melhor, eu quero estar junto dos melhores, eu quero que os caras me ajudem a fazer o meu trabalho. Então, até porque o clube é muito grande. O clube é grande, você precisa ser, você vai ser estrela da companhia, você precisa estar acompanhado, tem um bom cara no marketing, tem um bom cara no jurídico, tem um bom cara... Então assim, quando você está bem cercado de pessoas competentes, capacitadas, você leva, isso é uma coisa, não é no futebol. Então muitas vezes o treinador quer botar um cara pela amizade, claro que tem que ser amigo do cara, mas tem que ser um cara que se prepare, tem que ser então muitas vezes o treinador... complete ele. Que complete ele. Então, eu tô falando isso, não é de um treinador especificamente, de todos. Assim, o cara precisa ter alguém que conteste ele, que faça que ele saia da zona de conforto, que provoque ele a evoluir. Né? Então assim, acho que o Salles não era auxiliar direto, mas sempre... veio com essas ideias, é um cara bem relacionado, é filho de um ex-presidente do Botafogo da Paraíba, de Guilherme Novinho. Tem um nível, então assim, um cara que tem, então assim, conheci já em reuniões da Copa do Norte lá atrás, e sabia que ele tem essa capacidade, né? Então assim, hoje fez um grande trabalho no Santa, tá fazendo um grande trabalho no Retrô, então assim, eu acho que o Retrô esse ano capacitado. Tem tudo para chegar, porque Série D
o sobrenatural, né? Você viu, agora ele ganhou os pênaltis. Eu tive no jogo, eu acompanhei vários jogos do Retrô, né, em loco. Então eu viajei, fui ver jogo em Sergipe, fui ver jogo em Arapiraca, fui ver jogo em Palmeiras dos Índios, fui ver... provavelmente aí devo estar viajando até pro jogo lá em Manaus, contra o Manauara, que é o jogo decisivo. Mas a Série D é imprevisível. Mas, claro, quem trabalha, quando o negócio está certo, tem mais chance. Certo, é bem maior. Agora, é claro que o imprevisível é uma série que, né, imprevisível acontece. Futebol, eu vi de um cara, estava até conversando, eu vi de um cara que o futebol dos esportes é o único jogo que você pode dar a bola pro adversário e ganhar. Isso. No vôlei, quem tem a bola ganha. No basquete, quem tem a bola ganha. Qualquer esporte, quem tem a bola. No futebol, não. Você pode dar a bola e ainda você pode ganhar o jogo. Então, quer dizer, é muito imprevisível. Mas é por isso que é legal. Porque, assim, o futebol, se você quando pega um esporte, já sabe quem vai ganhar. Fica, assim, então... Alguém tem dúvida que os Estados Unidos vai ser campeão olímpico de basquete? Não. Tem uma tragédia grandiosíssima, né? Mas não vai. Então, assim, você quando vai para um jogo que o imprevisível é muito mais factível. Então, uma das coisas que liga o esporte é essa imprevisibilidade. Então, assim, a gente gosta porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o futebol tem essa nuance. Então, acho que ele é tão empolgante por isso. E, claro, quando você vai para uma questão, por exemplo, você pode até dizer assim, mas na Série A, quem tem mais investimento, claro, que você faz de um campeonato de longo prazo, um campo de 38 rodadas, é um rally. Não é então é a soma daquilo ali. Mas quando você vai para um jogo de mata-mata, você tem muito mais chance. Onde o imprevisível acontece, onde são campos inóspitos, onde você... Então, assim, na Série D... Então, olha o que aconteceu o próprio Red Bull Brasil mesmo. O Red Bull, ele acabou comprando o Bragantino, porque o Red Bull Brasil, que tinha um projeto que passou 6 anos na Série D, não conseguiu sair com todo o investimento do mundo. Foi a primeira, teoricamente, a primeira SAF que não deu certo. E os gringos falaram assim, a gente vai embora, porque se não der, então eles tiveram que... Tentaram até comprar um outro clube, que eu conheço a história lá de São Paulo, e aí a negociação deu para trás e eles acabaram no Bragantino. Mas assim, a Série D é fogo. A gente teve aquela sorte lá o trabalho de 2011, que foi bem feito, mas assim, ainda assim, o previsível podia acontecer. A gente jogou contra o 13 aqui, um jogo com o estado lotado, que podia ter perdido ali no final do jogo, entendeu? Então assim, o imprevisível pode acontecer diferente. Aí eu já acho que o retorno numa Série C, ele consegue uma performance melhor, por quê? Porque é regularidade. Não, a Série C é mais fácil do que a D. Olha a pontuação histórica do retorno nos últimos campeonatos pernambucanos. Ele está sempre entre os dois. Então, assim, quando você vai para uma Série C com regularidade, agora quando é mata-mata, tudo pode acontecer. Então, assim, saindo da D, vai ser um time muito difícil de retornar. Claro, até porque ele tem uma estrutura boa. Se continuar o investimento, tem estrutura, tem um investimento contínuo, tem jogadores espalhados pelo Brasil inteiro. Então, é um trabalho muito bem feito e certamente sustentável, né, pelo que vem se apresentando como negócio. Então, acho que saindo da D aí, ele vai sustentar aí nas divisões superiores do futebol brasileiro. E aí agora a gente trazendo a realidade, porque torcedor Tininho, inclusive hoje foi eleito vice-presidente, mas hoje está na presidência da Liga do Nordeste. Então ele dá todo esse suporte aos clubes nordestinos nas competições nacionais, seja A, B, C e D. Então por isso que ele viaja, acompanha, ajuda no que pode, né? Tem a influência dele junto dos clubes mais parceiros, mais amigos. Então ele consegue liberação de jogador, viabilizar algumas coisas. E tem a história do dia a dia, sua coisa. O que eu hoje, Tininho, fico me perguntando, e aí falar um pouco do meu clube, né, o Náutico, é exatamente o que você falou aí no início e que a gente concorda, não é de hoje, é de muito tempo. Eu vejo alguns caras chegarem nos clubes e querer reinventar a roda. Mas não vejo ele trabalhar como devia. Aí o cara quer reinventar a roda, traz um caminhão de jogador. O Náutico esse ano, para você ter 40 jogadores já passaram, já foram embora aí, entre ficar e vir. 4º técnico. Em 6 meses, Tinha. Pode dar certo? Pode, porque a gente acabou de falar. O futebol é imprevisível. Eu acredito que se o Náutico entra entre os 8, mesmo em 8ª, aí já é outro campeonato. Outra coisa. Quadrangular. O Série C é um campeonato curto-longo, porque ele é um jogo por semana, então o treinador pode fazer sua estratégia. Condição de treinamento, de recuperação de atletas, acho que essa coisa. Tudo. Agora, é muito difícil dar certo numa gestão temerária como está hoje. O Santa Cruz está parado. E o Sport, de novo,
tá flertando entre subir ou ficar por um triz. Teve agora a coragem de trocar o treinador, não sei se merecia ou não, mas assim, o ano passado o Sport não tomou atitude, foi com o Ederson até onde não devia e terminou não subindo. Esse ano, quando deu um sinal de fumaça, eu acho que poderia ter problema, eles trocaram. Acho que foi muito influenciado pelo ano passado, não? E claro que as pessoas que estão lá mensuram, né, essa convivência, então assim, eu acho que muita coisa, muitas decisões, a gente precisa respeitar o cara que tá na vivência, né? Que tá no dia a dia, assim, ligou o sinal de alerta que você bem falou aí, ter esse feeling aí, não vamos, e principalmente se tá vacinado, né? O cara tá vacinado pelo ano passado, aí opa, podia apostar no cara, podia, mas aposta no cara depois dá errado, você tiver, de novo, não tiver, então assim, quer pegar pela ação ou pela omissão, então assim, e aí eu acho que eles até foram... Aí você pega o cara da estatística... Foram num nome que justamente conhece a casa, e Guto não perde. Não, o Guto não perde, perdeu 3 jogos na última série. Guto não é o treinador melhor do mundo, mas perder é difícil. É difícil perder. Agora, no primeiro jogo contra o Santos, ele já segurou. É difícil perder, o cara perde muito pouco. Então assim, aí você pega a estatística, por isso que eu acho que ela ajuda muito, mas não pode ser comando. Não pode. Se fizesse a estatística dos analistas, o argentino não tinha saído. Por quê? Porque o número dele é muito bom. Só o número, você não pode... Mas assim... Mas o feeling de como tá o ambiente... Cabe ao gestor. O gestor. Teve um ano aí que nesse momento lá que a gente tirou o Martelotti 2016, o Santa tinha classificado da Copa do Nordeste. Então a gente tirou ele pós-classificação. O time tinha passado pra quarta de final. Pois é. Mas assim, não é questão de ter passado. Beleza, vai trocar. Eu tava sentindo lá o vestiário. E não era nem culpa do treinador, mas não dava naquele momento pra tirar... Mandar 15 jogadores embora e trazer mais 15. Então tinha que sacudir os caras. Qual era a forma mais rápida, de comando. Dar um choque? É comando. Então assim, acontece. Então assim, tem que respeitar o feeling de quem tá lá. Eu sendo um diretor, é o seguinte, decidiu aqui entre a gente, tá decidido. Eu vou ficar de biquinho, de beicinho. Aí tem cara que não é o que eu quero não. Aí vai por trás pra tá infernizando. Aí solta na imprensa. Aí vai dar errado por conta disso, por uma questão de vaidade. Por isso que eu não acredito. Nem colegiado, nem mini colegiado. Pode ter muita vaidade. Porque aí você, quando foi campeoníssimo, quantos eram no futebol? Dormiu... Eu e Gilmar. Você e Gilmar. Não tinha executivo não, tá? Até 16 e não teve nenhum executivo. Não tinha quando a gente subiu também, do meu lado também. Começou com muito, depois ficou. Eu fiquei... Tinha o Carlos Quila, que aí no meu caso a gente tinha um executivo, que era o cara que tinha vindo da Cabense. Isso. Né? O Gaúcho tinha vindo. O Gaúcho, que conhecia, vinha com outro olhar, que é sempre bom você... Claro. Fazer e os processos fazem parte. Eu aprendi muito, Alexandre, assim, quando eu cheguei no Santa, a gente tinha uma coisa muito enxuta. Tinha lá Antônio Bruno, e tinha Marcelo Adelino, que era de regularização, e Antônio Bruno para ser a supervisão. Então, assim, essa carência, e essa coisa, assim, agora eu nunca... Eu tinha que buscar entender, não é saber mais do que ninguém, mas tem que buscar entender de gramado para não ser enrolado. Eu tenho que sentar com o fisioterapeuta e entender, porque assim, se o jogador for dar... Eu não sei mais do que ele, jamais. Porém, para me enrolar, o cara vai ter... Eu ficar, por que isso aqui? Então, assim, e porque você está cercado de bons profissionais, você vai começar... Aí isso a gente começou a pegar casca, a crescer, ouvindo, conversando, dialogando, fazendo que os núcleos se conversem. E você sabe que tem muito futebol. Cada núcleo, o DM fecha um muro aqui. A base é outro muro, porque quem tá na base, às vezes acontece você tem um profissional que vem de fora e ele acha que é o seguinte, o auxiliar da casa quer me derrubar. O cara da base quer me derrubar. E o treinador, invariavelmente, ele é um cara desconfiado. No Ceará tinha aquele cara que sempre assumia quando alguém saía. Dimas. Todo mundo odiava o cara, porque todo mundo dizia que ele queria botar o pé. Então, exatamente. E então, o cara não, o cara é gente boa. Agora, o cara era da casa, mas aí cabe o que? O corpo diretivo. Opa, peraí. Aqui, o treinador tem que sentir confiança. O que São Paulo fez com o Milton Cruz. É o cara da casa, mas não vai ser nunca o treinador profissional. Mas o treinador já chegava nisso e você tem que criar um ambiente. Então, vem cá, vamos criar uma boa relação aqui, porque senão você ficar com desconfiança. E já acontecia direto. E aí cabe ao bom dirigente ter essa percepção. Opa, o radar aqui ligou. Então você tem... Chegou, como é que tá essa relação? Às vezes eu sabia pelo de goleiro, depois eu fiz, o negócio aqui tá, então vamos sentar, vamos conversar olho no olho, tá resolvido, tá. As reuniões. Então, as reuniões, a participação de todos. Então, assim, você estimular com que a comissão, com que quem tá fazendo parte do processo seja escutado, que tenha voz. Claro que até o ponto que ele seja, né? No final o comando é seu. No final o comando, mas você deixar as pessoas participarem para poder se sentir envolvido, que é o seguinte, ninguém vai me trair aqui. Exatamente. Sabe que esse mundo do futebol, às vezes uma coisa mal colocada gera uma interpretação. Totalmente. E ainda mais quando você tem em clubes que tem pressão, e aí começa às vezes uma notícia espalhada, às vezes intencionalmente, às vezes até sem intenção, mas que... E aí acaba o cara olha assim... O cara fala uma coisa que é mentira e o futebol é uma coisa tão louca, Alexandre, que o cara inventa uma... E você fica, será que isso é verdade? Você sabe que não é.
Entendeu? Então, uma mentira, né? A mentira falada várias vezes então, na verdade, verdade. a gente tinha que ter muito cuidado com isso. Então, ter muita transparência no vestiário para que os jogadores acreditassem que o que fosse colocado ali fosse cumprido. Estava acertado. Sabe que vestiário é um lugar que... Eu também tive sorte com o capitão, porque eu tive alguns capitães muito bons, o Marlon, o próprio Everton. E você jogou comigo, Everton. E você teve o Dani. Então, assim, isso é bom porque você tem uma liderança dentro do grupo deles, com ele mesmo. Você tem a sua liderança como gestor, que os jogadores respeitam. Você tem a liderança do treinador. Então, quando você faz esse pilar, você consegue unificar. O problema é quando, que nem você falou, as áreas não se conversam. Você falou um assunto, mas depois eu vou para a polêmica. Ainda não chegou a hora. Mas eu venho defendendo há muito tempo, e hoje o presidente do Corinthians, o São Paulo já adotou isso, o Flamengo vem adotando a verticalização do futebol. Ou seja, o departamento de futebol ele abrange tudo. Esse muro que você falou e que existe, que eu vivenciei de base, de DM, isso se acaba. Na minha concepção, você faz a regra, define a filosofia, a metodologia de trabalho, a filosofia que o clube quer para o futebol. Então, na minha concepção como futebol, no Náutico, vou falar do Náutico, jamais vou montar um time retranqueiro. O torcedor do Náutico ama ganhar de 4-3 e detesta ganhar de 1-0. Agora, o cara vira para mim e faz, não, é melhor ganhar de 1-0 que perder. Eu não disse isso. Eu disse que entre ganhar de 4-3 e de 1-0 a diferença é de um gol. Mas o time do Náutico, a torcida do Náutico, ela é acostumada a ofensiva. O Náutico propõe jogo, não é reativo. Então, cada um tem. Você respeitando todas essas histórias, você verticaliza. Então, a base vem para baixo, você tem o mesmo olhar do profissional que você tem na base, você tem o mesmo olhar de cuidados médicos, alimentares, que ninguém falou até agora, que é o cognitivo, o psicológico, você tem que abraçar. E, de novo, Tininho, o nosso futuro não é SAF. SAF é um deles ou não. Mas quem tem base boa não tem crise. Tô mentindo? Não, de forma alguma. Tem que ter essa questão hoje também mercadológica. Você precisa preparar jogadores para que eles sejam aproveitados, né, no time de profissional. Então, o jogo da base ele tem, né, duas condições fundamentais. Que a primeira é fornecer atletas a baixo custo para o clube, que às vezes você vai contratar um jogador já tá 40, 50 mil, você traz um cara da base que às vezes ganha 2 salários mínimos, o cara resolve a parada. Não quer dizer que você não vai aumentar o cara, mas durante aquele período ele tá numa ascensão. E é que eu digo, que eu falava o seguinte, o jogador vinha reclamar, tô jogando bem e fulano tá ganhando 5 vezes mais. Eu digo, vem cá, ele construiu uma história. Então, no próximo ano, teu contrato vai ser 3 vezes maior, ou dele vai ser menor, daí você já se encontra o salário. Então, assim, você vai ter sua história também. E daqui a 10 anos, 8 anos, se você estiver no outro clube, que você construiu sua trajetória, você vai começar a embicar tecnicamente. E vai vir outro novato. Vai vir outro novato que vai jogar mais do que você, mas você construiu sua história, então respeite isso. Então, assim, eu falava muito isso pros atletas, vem cá, então agradeça a Deus que você está tendo essa oportunidade que quem tá aqui vai reconhecer. O torcedor precisa cobrar mais. Da própria imprensa também dá mais cobertura. O torcedor precisa cobrar mais, mas também tem mais paciência com os jogadores da região, os jogadores da base. Da casa, sem dúvida. Porque assim, eles assim... Apoiar mais. Você chega no Internacional, por exemplo, no Grêmio, os caras adoram. Não é você aliviar, que parece que o cara que vem de fora, ele tem muito mais... Regalia. O cara, calma, que ele veio de fora e tal, e o cara aqui dá... Tá se ambientando. E às vezes você sabe que... Agora, também o cara que consegue vir aqui, e eu falo isso com o Santa, muitas vezes o clube... Foi o caso do próprio Gilberto, quando saiu aqui, o Corinthians que ele levar, acabou indo pro Internacional. Então os caras dizem, se o cara aguenta, suporta a pressão de 50, 60 mil gritando, não sei o que, esse cara tá preparado para jogar em qualquer time do Brasil. Mas então a gente precisa também aqui, Santa, Náutico, Sport, saber que esses jogadores forjados, preparados aqui, eles vão sair, né, preparados para qualquer lugar, para qualquer pressão, qualquer ambiente de pressão, né? Então isso, claro que gera personalidade pro atleta e acaba sendo um diferencial na carreira dele. Como é que tá a tua visão hoje dos 3? Né? Assim, sem ficar à vontade de falar, mas assim, o que é que você está esperando para o término desse ano, já que você está ligado a todo o futebol nordestino? Eu vejo o Sport com grande chance de acesso, né, por todo o trabalho que fez, por até estar vacinado, o fato de não ter subido deixou ali aquele gostinho de ter chegado bem perto do ano passado, então estão precavidos. O Sport conseguiu reestruturar financeiramente, então a responsabilidade do presidente Yuri, do
Rodrigo, do pessoal do corpo jurídico lá, né, de poder estruturar o clube. Então o clube está organizado financeiramente, né? Então acho que tem grande chance de acesso, né? Tecnicamente são jogos muito equilibrados, assim. Agora a Série B, o Sport ganhou os 4 primeiros, depois engasgou um pouco. Santos idem. Então, assim, existe essa oração natural, mas acho que. Vai no pau até o fim. Mas é todo mundo que tá oscilando. Então, assim, vai ser no sprint final ali. Então, acho que quem tem um fôlego financeiro, quem tem torcida para empurrar, acaba ajudando muito nesse momento. Então, vejo o Sport como Você acha que a Ilha tá fazendo falta? Cara, eu acho que a Arena também tem sido uma boa casa pro esporte, né? Mas eu acho que o fator da Ilha, assim, os públicos são parecidos. Quando um jogo também é de muita torcida, o esporte tem limitação de público, está ali em 25, 26 mil pessoas, né? Quando começar essa reta final e você joga de 40 mil, se você na Ilha, você limita. Né? Então, assim, tem esse lado também. Eu também acho. Né? Então, assim, tem muito uma mística dessa coisa do torcedor, mas eu vejo como quem tá analisando friamente. Né? Eu vejo o Náutico hoje numa luta muito grande para entrar esses 8. Então, assim, eu vejo que hoje não aconteceu ter que ganhar os 3 jogos, evidentemente. Mas, assim, é como se você foi muito feliz. E eu digo isso como quem foi primeiro disparado na Série C e não subir. Então, se você chega ao 8º, você chega com moral. Então, o Náutico tem um campeonato, 3 jogos que vão definir a vida dele. Porque se ele chega, mesmo o cara que chega acostumado, né, perdendo um ambiente de pressão, quando chega esses jogos finais, ele vai estar mais preparado para o embate final. Às vezes a gente ter colocado uma vantagem larga lá, às vezes o cara a gente resolve quando quiser. Então esse campeonato da Série C é entender isso. Acabou entre os 8, é tudo igual. Zera tudo, o que vai inverter é uma ordem do último jogo, mas até porque às vezes o último jogo você pode nem estar precisando mais, nem estar pontuando. Não, então, time grande, joga em qualquer lugar. Então eu acho que o Náutico vai ter tudo para definir. Eu não estou aí para julgar agora o momento, então as questões de se errou, como errou, acho que tem que ser feita uma reflexão ao final do campeonato, né? O presidente, junto com sua direção, sentar, analisar. Claro que é começo de gestão, o primeiro ano, entender essa... Então, assim, precisa fazer uma reflexão, né, sobre como foi todo o ano. Será que vale a pena trocar tanto treinador? Será que a gente errou quando trouxe muita gente para o departamento? Aí tem que ser feita uma reflexão ao final do campeonato, né, com o presidente, um balanço mesmo. E agora trabalhar para ganhar esses 3 jogos, porque ganhando os 3 jogos muda todo o cenário, e aí você sai de uma pressão gigantesca para chegar entre os 8, e se chegou em primeiro ou 8º, vai começar zerado do mesmo jeito. Então, assim, vejo com essa possibilidade. É difícil pra caramba, mas é possível ganhar os 3 jogos. E no Santa Cruz você vê que está se armando, né? Está se armando, né? Trabalhando. Eu vejo o Bruno trabalhando incessantemente, né, em busca da SAF. Eu tenho uma amizade muito grande com o presidente do Conselho Deliberativo, que é Vitor Pessoa de Mello, filho de um ex-presidente, filho de saudoso Luiz Arnaldo. E os reportes que tem, as conversas que eu tenho trabalhado muito, o pessoal do futebol já fazendo projeção. Então tem alguns jogadores que foram emprestados, né? O Henrique Lordelo, que está no Náutico, o Matheus Melo, você tem o Lucas Siqueira, tem o Matheus Bessa, que está voltando de lesão, trabalhando fisicamente já no Arruda. Teu treinador está emprestado. E Itamar Chúlio, o próprio até diretor, né? O próprio Salles, assim, que... Então, assim, você tem uma condição de poder, né, observar bem o mercado. Então, acho que vai ser fundamental partir na frente. Então, espero que estejam burilando, né, buscando bons jogadores aí na frente de todo mundo. Então, vai fazer a diferença. E acho também, Alexandre, que voltar, fazer uma boa pré-temporada vai ser fundamental, porque ano passado, o primeiro ano de trabalho começou ali no final de novembro, estava um cenário de segurança, o que é que eu tenho de patrocínio, o que é que eu tenho de recurso e tal. Então, numa sequência de gestão, você já precisa definir, vamos voltar dia 1º de novembro com os caras da casa, dia 15 para lá, volta os profissionais, então você começar a definir isso, porque começar bem pode fazer toda a diferença. Santa porque vamos Cruz entrar tem que começar bem. Numa pré-Copa do Nordeste, que não pode dar o vacilo que deu esse ano, né? Fazer 2-0 e perder, porque assim, poderia mudar toda a história do ano, porque teria mais jogos, você teria um nível de confronto maior, teria questão financeira, além do dinheiro da classificação da Copa do Nordeste, agendas, né? A exposição da marca para aumentar os patrocínios. Vou te fazer uma pergunta meio polêmica. Diante do que a gente viu o futebol, passamos pelo futebol, você inclusive como presidente de clube, muitas pessoas me cobram
para cobrar da federação que ela tem uma postura diferente. E muita gente também, injustamente, joga na federação a culpa que ela não tem. Na minha visão, eu vou primeiro falar da minha para te perguntar, eu acho que a federação não tem muita culpa de muita coisa que cobram dela. A culpa que a federação tem do Náutico ter trocado tanto treinador? Nenhuma. Ao contrário, a federação investe, a federação renova empréstimo, a federação empresta dinheiro, o Náutico trouxe jogador e inscreveu, porque a federação ajudou. Isso aí ninguém fala, né? Mas eu acho que a federação podia mudar um pouco o movimento dela, principalmente com os clubes grandes. O que é que a federação, na sua opinião, poderia mudar no intuito de ajudar a desenvolver novamente o futebol pernambucano? Porque hoje a gente está em crise. A gente não tem ninguém na A, tem um na B, e o resto é C, D e o outro sem disputar. Então, o futebol pernambucano, apesar que para o ano acho que vai ser melhor, mas está em crise. Tua visão sobre a federação? Você não pode jogar toda a responsabilidade em cima da entidade. Eu tenho uma boa relação muito boa com o presidente Evandro. Boa. É um cara, é claro, polêmico, às vezes as ações, a coisa que ele fala e fica sendo julgado às vezes por isso, mas eu tenho uma relação muito boa, uma amizade com ele. Né? Ele é acessível, ele recebe, ele conversa. É um cara receptivo. Quando fui presidente, sempre fui muito bem recebido, às vezes que precisei, que a federação, não eu, pessoa física, o clube, sim, né? Sempre fui bem recebido. Eu vejo que hoje eles têm buscado, né, aumentar o trabalho nesse jogo de base, que é um trabalho que não vai aparecer do dia para a noite, mas assim, eu cobrava muito que a gente pudesse aumentar esse número de jogos, e a federação tem feito isso. Isso. Tem crescido no sub-13, 15, 17 e 20. No 20 ela arrumou uma briga, porque só o Sport e o Retrô quiseram um campeonato de 6 meses. Os outros quiseram um campeonato de um mês, no sub-20. Exato. E aí ela entrou no meio termo e fez de 4 meses. Exato, mas assim, tem que buscar jogos. Então, essa Copa Pernambuco já é ontem, o cara... E às vezes buscar alternativa, porque o cara que só quer um mês, muitas vezes assim, a gente tá jogando 2, o cara tem muita dificuldade. Então, como é que a gente pode fazer para que esse cara tenha não um custo alto? Aí não é também, a federação pode tentar ligar os pontos, mas assim, também o clube tem que ajudar as prefeituras quando são cidades pequenas, um investimento em base, às vezes projetos incentivados, você precisa preparar para que o futebol de base tenha um bom desenvolvimento. Então, às vezes, eu vejo que a federação tem crescido os olhos para esse lado, tem buscado assessorar os clubes nesse sentido. Né? Vejo essa lacuna como também dos clubes como um todo. Né? Não é você joga, é muito fácil você jogar. Eu sabia porque muitas vezes o cara não sabia nem o que estava acontecendo no clube, joga nas costas do dirigente. O dirigente, ele sem querer ser corporativista, o cara é a genia ali, o cara joga pedra, fala, então às vezes o cara nem sabe, mas o torcedor prefere jogar pedras até do que discutir, porque fica fácil de bater. Né? Então assim, eu vejo que ela tem buscado essa interlocução, vejo Evandro acessível e também sempre me coloquei à disposição para ajudá-lo, ou vejo que ele é receptivo aos clubes, falo com a minha experiência própria de ter sido bem recebido por ele quando assim solicitei, e vejo que olhar essa questão de base, ampliar isso, buscar fazer uma sinergia maior entre os clubes. Os clubes não podem competir entre si, claro, durante o Pernambucano, mas fora tem que ter um bom ambiente, que é o seguinte, ser bom entre os ruins é ruim demais, velho. Ser bom entre os medíocres é horrível, velho. Eu queria ser bom enquanto tá assim, eu queria que todo mundo estivesse na A, claro, e assim, e que lá a gente ganhe, porra. A gente foi buscar e a gente ia jogar com... Muitas vezes ele foi campeão com o Sport jogando na D, o Sport na A, e a gente ganhava. Então assim, pra Alfa eu jogar, eu quero ganhar. Agora fora... Não é que eu quero que o cara esteja mal, porque é o seguinte, eu vou estar bem entre os ruins, é horrível isso. O Santa não está jogando hoje, é muito ruim, não tenho dúvida alguma que isso repercute no Náutico, no Sport. Repercute no Náutico, no Não tenho dúvida alguma, que isso puxa para baixo, então a gente precisa ter um ecossistema bem consolidado. Isso eu vejo vem muito no futebol cearense. Aí a questão mais do bom ambiente, aí é muito entre os clubes. O cara quando vai fechar um patrocínio no Fortaleza, o cara já leva o plano comercial do Ceará. E vice-versa. É a mesma agência. Eles dividem, eles têm um lado bom também. Se tem um lado bom nisso, e só tem um estádio centralizado, como tem um estádio de Copa do Mundo dentro da cidade, eles dividem a operação de jogos. Então você imagina. Sabe que tudo, o cara olha o bordeiro, acha que aquilo tudo é líquido. Às vezes despesa pra caramba. Tu sabe que ali numa renda aluguel de gradil, lanche de polícia, energia, taxa de federação, coisa pra caramba. Quando você vai olhar a arbitragem, você vai olhar o bordeiro, e os caras se uniram para o seguinte, todo custo eles compartilham. Então assim, o Ceará tem 50 jogos no ano no Castelão.
O Fortaleza tem 60. Então, peraí, vamos fazer ali, a gente vai negociar, barganhar em conjunto. E eu vi isso, porque eu conheço o diretor de operações do Ceará e conheço o Fortaleza. Então, essa união permitiu que eles pudessem brigar, barganhar melhores preços, barganhar melhor condição para poder ir lá dentro. Agora, lá dentro de campo é cacete. Cada um que brigue pelo seu. Então, acho que a gente precisa, e vejo a maturidade suficiente nos presidentes hoje, né? O presidente Yuri, o presidente... Pois é, aí você vê, ó. Precisa... Só para... Eu fui para lançamento da chapa de Yuri como convidado, me dou muito bem com o Yuri, acho ele um grande gestor. Isso, e além de um grande ser humano, né? Teve cabo no Náutico que não gostou. Eu digo, meu amigo, a diferença é dentro de campo. Aqui os três têm que falar a mesma língua. Os três não, os quatro, que o Retrô tá no meio. Eu fui, exatamente. Aconteceu já de eleição em outro clube, na verdade, posse, e no próprio Náutico, no Sport. Você é convidado. No velório de Leonardo, jogador Leonardo, fui lá, participei, porque assim, fui como gestor do clube, então fui lá, deixei uma coroa de flores e tal, e fui conversar com as pessoas que lá estavam, e assim, aí teve, cara, acho que esses princípios estão acima, sabe? Então quando a gente tiver essa nobreza de poder assim, ó, vamos ajudar, porque é o seguinte, se eu puder ajudar a levar um patrocínio pro Náutico, pro Sport, pro Santa, e aí assim, com mais recursos a gente vai ter chance de fazer futebol melhor. Agora, como cada clube vai aproveitar, aí é condição de cada, entendeu? É a gestão individual. Agora, se a gente também não brigar coletivamente pelo melhor para todos, a gente vai ser bom entre os 20, então vamos ser horríveis, velho. Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento. Não tem aquela história do caranguejo pernambucano, que é um cara, quando ele tá subindo, o outro puxa. Mas não pode ter essa mentalidade. Então, acho que a gente tiver uma mentalidade de grandeza, né, de buscar um bom cenário para todos, né, aproveitar inclusive a própria chegada de um quarto player, que é o Retrô, com a sua estrutura de base, com a condição de poder dar mercado, para a gente poder aumentar o nível de competitividade das nossas equipes e não só ficar apontando o dedo com o pano. Acho que a gente tem que entender esse mesmo torcedor, alguns torcedores, não foi maioria, mas me indagaram, e alguns conselheiros, eu digo, pois é, vocês reclamam e não sabem nem o que é futebol. Então vou te explicar a você. Vocês no começo do ano disseram que a TV paga muito mal o Campeonato Pernambucano. E de fato paga. Sabe por quê? Porque ela faz o que vocês gostam, da divisão. Eu duvido se senta os quatro, nomeia um representante representando os 4 clubes, inclusive o Retrô. Melhora o poder de barganha. Melhora o poder de barganha. Você está falando agora de forma diferente. Eles ganham da desunião. Exatamente. Ele divide para ganhar. O Brasil está pagando um preço alto hoje, inclusive de não ter uma liga. Não ter uma liga. A gente tem hoje a formação, né, da LFU, isso, né, que tem negociado, e da Libra. O cara fica assim, às vezes o que é bom... Pode ser bom pro Flamengo, mas porque funciona, pode ser bom pro Vasco. Mas se for bom pro Flamengo, não é bom pro Vasco. Então o cara, às vezes, ele pensa no dele pra não. Então, assim. Então, ele joga pra torcida. E às vezes, enquanto a gente tiver esse pensamento, cara, enquanto a gente tiver essa. Não vai pra frente, assim. E as grandes experiências do mundo, né? Da própria Premier League, talvez a melhor liga mais bem estruturada e mais bem. E você olhar como começou a Premier League, que se olhar até a década de 90, o futebol inglês era uma grande várzea. Mas até essa, várzea, assim, eram campos medíocre. Inóspitos. Você teve a tragédia. O negócio dos italianos. 85, você teve uma condição de. Você tem aquele jogo mecanizado, né, robotizado de chute na área. As organizadas fazendo os hooligans. Então, assim, e aí, quando se transformou no produto, aí fala assim: foi a polícia, tem que aumentar a porra. Se você não tiver união, para o seguinte, isso aqui é um produto. Se eu não cuidar bem do meu produto, não tem dinheiro, não tem recurso. E não tem melhoria. E não tem melhoria. Então, o que causou a melhoria foi a profissionalização justamente desse produto. Eu preciso ter um bom campo. Se o cara não tiver... Isso é comprovado. Se o cara não olha ali um gramado bem definido, bem desenhado, o cara não segura... quanto mais organizado o gramado for, a chance do cara se manter assistindo aquele jogo é maior. Até isso impacta na questão do valor da competição como um todo. Ninguém que tá olhando um negócio desorganizado, né? Então, assim... Claro que não. E aí, quando o negócio começa... fluxo positivo, né? As ações positivas oriundas de um grande negócio, a consequência é positiva. Então a gente precisa pensar coletivamente, né? Deixar as arestas de lado quando nós for questão de negociação. Tá no campo. No campo é cacete. Se vier, vai entender? Lá dentro o bicho pega.
Lá dentro o bicho pega. Agora aqui fora a gente vai brigar junto. Como negócio, não. Vai brigar junto, porque se for bom pro Santa, pro Náutico, pro Sport, ótimo pra todo mundo, cara. Agora, cada um que venda seu peixe, cada um que tenha a melhor competência de contratar, cada um que, entendeu? Então é isso. Trabalhe melhor sua base. Que consiga explorar melhor sua marca. Tem as suas definições sobre filosofia de trabalho, conceito. Tem a sua definição de marketing para poder explorar, para trazer seu torcedor, para vender seus produtos, para poder ter um maior número de sócios. Aí cada um que venda seu peixe. Agora, se não brigar junto, amigo, a gente vai, infelizmente, tá só contando a história aqui do caranguejo pernambucano, buscando culpado para as coisas e continuar no ciclo negativo. Ô, Tininho, algumas polêmicas. E você gostava de decidir contra o Sport? Gostava. Eu sonhava por isso, cara. Por quê? Não, porque assim, eu estava no colégio que eu chegava lá, os caras diziam assim, isso aqui colégio aqui da cidade, no São Luís, Marista São Luís. E aí Santa Cruz era a minoria lá, né? Então os caras chegavam assim e eu era já organizada, camisa, ia pro jogo, era defensor ferrenho, e os caras assim, isso aqui não é colégio pra tricolor não, pô, você tem que ir pra colégio de estado, saia daqui, tipo assim, é sério, aqui só tem espaço pra quê? Você não tem nem, o tricolor não tem nem os dentes. E eu ficava ouvindo aquilo ali, eu ficava maquinando, eu falei, cacete, velho, e eu ouvi muito, cara. Cara, assim, eu era sexta série, cara de terceiro ano vinha falar, eu falei, cacete, ficava com aquilo assim, quando eu ia pro jogo, eu ia com aquela coisa digo, pô, tem que pagar aquilo. Eu me lembrava daquela cena, eu falei, caralho, então eu trabalhava toda semana assim, e era com jogadores, claro que de uma forma de não ter peso, de entender as histórias, cada jogo, cada decisão teve sua história, né, seu momento. Mas eu gostava de decidir lá, então assim, me sentia fortalecido quando eu decidi lá, não tinha essa corrida de vai ser jogar fora de casa, não, a gente gostava, os jogadores compravam a ideia, e é muito gestoso, o cara chega lá, imagina uma semana, você vai lá 10 vezes com medo, o cara vai, o jogador sente aquilo. Certo. Né? E se você passa positividade, você passa, né, uma injeção de ânimo ali, o cara compra essa ideia também, e aí eu gostava, eu confesso que quando a gente ia pra decidir lá... Ganhou mais do que perdeu, né? Graças a Deus. Já com o Náutico era diferente. Não, com o Náutico, vê só, quando o diretor do Náutico, como diretor com o Náutico, eu decidi... 2011 teve o melhor clássico, na minha opinião, fazia muito tempo, foi aquele 3-3 no Arruda. Foi. Um grande jogo. Foi. Né, foi um grande jogo. Não, foi um grande jogo. Foi os dois só que aí em 2012 a gente podia... 2012 eu não tava 2011 a gente podia até enfrentar o Náutico, mas o Náutico ganhou do Sport na última rodada, se lembra? E o Santa empatou fora de casa com o Ipiranga. Aí o Santa pegou o Porto, o Santa foi segundo, Ipiranga terceiro, o Sport foi quarto. O Sport classificou nas últimas. E aí o Náutico pegou o Sport, então o Sport passou pelo Náutico e a gente como segundo passou do Porto e enfrentou o Sport. Exatamente. E enfrentou a final na primeiro ilha. Jogo mas só que nesse aí foi o primeiro jogo na ilha e o segundo no Arruda. Só que a gente ganhou 2-0 na ilha, no Arruda era segundo ao resultado. E 12-13 a gente decidiu na ilha. Isso. Como 16 também. E assim... Nessa condição, né, do Náutico, em 2012 a gente tirou o Náutico na semifinal. 2012 não estava mais. 2015 a gente ganhou do Náutico. Ganhou. 2015 já foi... 2015, não, 2015, aí 2016 a gente tirou o Náutico. 15 a gente tirou o Central, depois tirou o Salgueiro. 16 tirou o Náutico. 19 a gente tirou o Náutico na Copa do Brasil. E o único jogo que eu perdi pro Náutico... O único jogo que eu perdi pro Náutico não foi um jogo decisivo, não foi um jogo de mata-mata. Foi um jogo 2019, o Náutico já estava classificado, foi ali que a gente não passou para a segunda fase, que a gente ganhou o primeiro jogo no Arruda de 1-0, a chegada de Milton Mendes. Eu estava até inclusive esse jogo com... 11 você empatou e perdeu. Não, mas sim, mas a gente ficou... O Náutico morreu na semifinal, né? Aí 12 a gente... Você no turno... 12 a gente matou... Matamos no Arruda e ganhamos nos aflitos. 12 a gente ganhou na semifinal, 13 também. 13 a gente tirou o Náutico na semifinal, foi até um jogo de Denis Marques. Fez um gol assim, era do Maranhão, Natan, a gente fez uma série, entrou com 5, né, rapaz? Botou 5 no meio campo, depois botou um 3-5, foi Natan e hoje é pastor lá na Bahia. Tá equilibrado, assim, mas um cara que é um grande talento, que podia estar... Foi Palmeiras. Pelo que a gente vê, podia estar jogando na Europa. Muito. Teve problema de lesão recorrente. Né? E aí, com o Náutico, a gente perdeu um jogo em 19, que a gente ganhou, eu ganhei o primeiro jogo no Arruda, 1-0. Inclusive, esse jogo, eu tava com o presidente Edno lá em São Paulo. A gente foi para um jogo da Seleção Brasileira, e o conselho da Série C estava reunido, um jogo até próximo da data de São João, aí a gente foi para esse jogo lá em São Paulo, da Seleção Brasileira, que ia ter uma reunião da Série C, e na volta foi que a gente jogou nos aflitos ali, e o Náutico ganhou, e aí a gente não passou de fase.
Mas não era um jogo de mata-mata. Então, os mata-mata Sei. com o Náutico eu tive então, graças a Deus, eu ganhei mais do que perdi. Agora com o Sport, quando foi decisão, não calhou de ter uma decisão com o Náutico, uma decisão de campeonato. Mas esse que teve de mata-mata e decisão com o Sport, ele ganhou mais, graças a Deus. E aí, mas assim, são aprendizados, acho que a gente e sempre tive limitação orçamentária trabalhar com isso, não é? E não usava isso como escudo, como jogador. Você chega com muleta pra jogador, velho, o cara quer desculpa. Pra poder, tá 40 graus, a culpa é de não sei se o dirigente já chega reclamando de arbitragem, eu falava assim, a arbitragem deixa com a gente, se o cara, termina a porra do jogo. A gente fala depois do jogo. Se equilibra, porque se você começa e você acaba perdendo a cabeça, às vezes o dirigente, às vezes sem nem se dar conta disso, ele acaba atrapalhando o desempenho do atleta, porque o cara fica escutando aquilo repetidamente e já vai, acaba perdendo a cabeça, é expulso, aí o cara, né, deu a mágica que o próprio arbitragem queria ali. Então é importante manter essa. Eu tinha uma linha de trabalho e poder. Acabou o jogo, a gente vai pra cima. Inclusive teve um jogo desse lá nos Aflitos que foi bronca, que é esse nos Aflitos, que foi 2-1 pro Náutico, que quando acaba o jogo a turma do Santa vai bater palma lá, que era Emerson Sobral até. Mandar essa foto, é simbólica, foi até a foto da capa do jornal, e foi bacana. Bacana, assim, a gente vinha invicto, e foi o primeiro jogo que a gente perdeu lá em 2011, vinha de 7 jogos invicto e perdeu pro Náutico. 2011, quando a gente tava lá, a gente teve esse jogo emblemático, foi muito bom. Esse jogo foi fantástico. Foi um jogo bem jogado. Primeiro tempo já terminou 2-2. Foi. Segundo tempo saiu um gol de cada lado. Foi um jogo bacana. E no turno da volta o Náutico ganhou. Mas depois a gente se enganchou com aquela bola lá de Gladson. E que é um grande atleta. E é um grande atleta. Ele começou comigo aqui em 2008. Eu fiquei feliz porque Gladson depois, ele subiu com a gente, 2011. Depois ele foi campeão Copa do Nordeste pelo Campinense. Depois ele teve um título também importante, depois foi bater no Avaí, teve o acesso com o Avaí. Passou muito tempo no Avaí, foi mais de 40 foi pra anos. Série A. Eu trouxe ele do Oeste na época, do Oeste de Itaú. Inclusive aí, assim, o cara trabalhava muito. Trabalhador pra caramba, um cara sério, mineiro, caladão assim, mas um cara... Gente boa demais. Pensa positiva. Um abraço aí pra ele, um dos grandes atletas que eu fiz aí nessa amizade no futebol. Tem muito atleta interessante. Tininho, qual foi... como dirigente, não como presidente. Presidente, eu vou perguntar depois só uma pergunta. Qual foi o jogador que você mais gostou de trabalhar como dirigente? Ou alguns jogadores? Assim, tem tem um cara que você diga assim, um esteio de liderança. Aí eu teria Dani. Um cara que, assim, um exemplo de trabalho. Aí você tem Thiago Cardoso, né? Um exemplo, assim, de determinação. Renatinho, porque veio da base, cresceu junto ali, subiu com essa... E um exemplo de liderança técnica, ou seja, um cara que jogava pra caramba, que acabava com o jogo quando queria, que é Denis Marques. Denis é um cara que chegou desacreditado, né? Tive até o privilégio de jogar com ele aí semana passada, acho que até é difícil disso, porque fizeram um time de jogadores e me convidaram para jogar com eles. Então, assim, a gente sabe que às vezes a relação, por mais que o cara respeite o dirigente, é cada um do seu lado. Eu também nunca quis misturar isso, mas fui ter sido chamado pelos atletas para um jogo festivo, né? Uma brincadeira, mas que isso mostra o respeito e a credibilidade que a gente adquiriu com os atletas. E aí, assim, então tem muita história para contar deles, né? Do próprio Denis aí, que contar uma história dele, que eu conto sempre, que em 2013 a gente ia concentrar no hotel em Boa Viagem, e aí chegou ele caça-rato pra mim e falaram assim, dá um jeito aí pra gente. Eu falei, ok, a gente não quer ir pro hotel não. Chega lá, a turma fica pedindo foto, a gente, não que a gente não queira tirar, mas tira um pouco da concentração, e o elevador demora, aí não sei o que, fica... tenta fazer que a gente concentre aqui, porque o segundo jogo era na ilha. Então, quando os jogos eram no Arruda, não dava pra concentrar no Arruda, porque, por exemplo, você dormia lá, e 9 horas da manhã já tem cara, a concentração era ali embaixo da arquibancada, ali perto da entrada do entre o vestiário e outro. Já tem ambulante, aí entra ambulante chegando, aí o cara arrastando caixa de cerveja, não sei o que, gritando, arrumando catraca, portão. E aí, eles me chamaram, vê se consegue botar o jogo aqui, botar a gente concentrar aqui. Eu falei, mas o que é que a gente vai ter de ganho aí nisso aí? Não, a gente vai ser campeão, Se a gente concentrar aqui, a gente vai entrar com tudo e tal. Eu falei, ouvindo isso dos dois caras, eu falei,
Tem que fazer alguma coisa, né? Caça-rato era ruim. Meu. Não, aí o cara caça. Não, mas o cara, raçudo, velho. E assim, pra Sim, decidir. não. Não, pra decidir, mas pra decidir o cara era. Não, ele crescia O que muito. ele fez com o Magrão lá, É. às vezes, que aquele, pô, né? Nesse jogo então de 2013. Ele crescia Que muito. Denis jogou totalmente infiltrado. Esse jogo de Denis infiltrou as duas pernas, nunca vi nada daquele. Denis, assim, jogou, e assim, aí você dizia assim, o cara não quer. Era o cara, então. Aí ele falou, pô, o que eu vou fazer? Aí chamei Marcelo, né? Acabou o treino lá pronto, ele falou, na sexta-feira a gente já ia pro hotel. E a gente sempre fazia uma dinâmica no hotel, o seguinte, primeiro para concentrar os caras, para deixar um negócio meio monótono, mas a gente procurava fazer sempre um momento mais descontraído, de trazer um bingo, de botar uma premiação, de fazer que os caras interagissem, mas que também mantivessem a concentração. Sim, só para quebrar. Para quebrar. E aí, eu chamei Marcelo, e falei, Marcelo, tem um problema. Aí ele, na sala de treino, o que foi? Eu falei, cara, dinheiro tá na conta aí, a gente definiu o bicho e se a gente for pro hotel, velho, vai faltar dinheiro. Aí conversa, né? Eu sei. E o hotel já tava separado, eu falei, bicho, mas a gente tem que concentrar aqui. Aí nisso eu chamei o pessoal de supervisão, tem que dar uma carga toda, compra outro negócio de lençol aí, travesseiro pra ninguém reclamar, bota tudo do bom e do melhor, vamos, vai buscar uma comida de hotel e a gente vai fazer aqui pra... Aí, paciência, mas não tem outro hotel pra ir, a gente não consegue com nenhum dirigente, com alguém pra pagar. Eu falei, não, Marcelo, eu vou pedir essa hora não, velho. A gente tem que concentrar no bicho pra pagar um bicho alto. Aí ele ficou meio pé da vida, mas ele é grupo. Mas grupo. E aí os jogadores ficaram, cara, e aí que ele vinha aquela coisa, cara, a gente vai ganhar assim, se for aqui, e os caras queriam que tá ali no mundinho deles. Conversamos com o grupo acatou, e aí a gente foi buscar. Então, assim, eram coisas que, entendeu? Se de repente os caras vai pro hotel, não tô dizendo que ia acontecer se fosse pro hotel, mas entender o jogador, fazer também que ele compre, você comprar a briga dele. Você deixa ele bem mais motivado, que quando você precisar, o cara vai. Então tive essa experiência aí, que Denis, ele tinha diversas histórias dele poder, o cara tá lá, ele morava em Maceió e tinha meio que um acordo, Denis, quando na segunda-feira o cara vai chegar, vem de Maceió, então tem que ter um pouco de paciência com ele, porque é um cara que tava, por exemplo, ele chegou a ganhar $200 mil na época, no Japão, ele jogava no Miyardiji, deixou o contrato para vir jogar no Flamengo e ganhava lá uma fortuna no Flamengo, campeão 2009 brasileiro, junto com o Imperador. E ele deixou também, depois de acabou lá aquele campeonato, ele não foi jogar, ele começou 2010 pelo Flamengo e parou. E aí veio jogar com a gente, chegou no início de 12 ali. E inclusive quando ele chegou do carro, lá vem um cara, vem gordo, né? 1 ano e 8 meses fora, quando chega o cara seco. Porra, tem coisa boa aí, o cara. E aí ele, comprometido, trabalhando, focado, e resolvia, velho, quando o negócio apertava. Então, aí fala assim, mas é que ele chegou depois, é o seguinte, se ele não tivesse o momento dele de estar em Maceió, de a gente tivesse esse entendimento, ceder isso aí, ele estava jogando na Europa, ele tá aqui, então, assim, então você tem que otimizar o cara, sem perder o grupo, porque assim, o grupo também entendia, porque ele era um cara de grupo, ele segurava a barra dos caras, ele resolvia, ele botava bicho pra dentro dos caras, então assim, os jogadores tinham esse respeito, então o cuidado que eu tinha era pra dizer assim, é uma coisa excessiva de o cara tá recebendo concessão e não tá, ele fazia parte dele, pô. Então, assim, aí eu fui também aprendendo essas coisas de... E só a escola, que você não vai estudar isso em livro nenhum. Não. Isso é na vivência, pô. Isso é na vivência. É lá dentro que você aprende, entendeu? Assim, então, você isso vai vendo, tem um feeling, vai sentindo. Claro. E sem também desagradar o treinador. Não pode tirar a moral do treinador, não pode tirar a moral do capitão. Vem cá, chega aqui. Mas você tem que criar o cenário para que exista uma harmonia ali. Então, era aquela mão invisível que tinha que estar agindo ali para que a harmonia tivesse presente no ambiente sem... atrapalhar ou achar que alguém estava tendo um privilégio especial. Estamos chegando ao fim, mas tem um assunto que eu queria te perguntar, que eu acho que aconteceu com o Diógenes, na presidência do Náutico. E eu nunca quis ser presidente de clube porque eu acho que eu não tenho perfil. E minha praia sempre foi futebol, nunca tive essa vontade de ser presidente de clube. Meu negócio é futebol. Você acha que quando você partiu, você não podia negar a cadeira da presidência, porque veio aquele grupo que sempre esteve com você, isso, tanto apoiando no conselho, como apoiando financeiramente, e como apoiando no trabalho, e disse, Tininho, tem que ser você, porque você não pode dar as costas ao clube. Mas você acha que isso atrapalhou tua história no Santa Cruz no futebol? Veja só, eu acho que muitas vivências apareceram nesse momento, de criar soluções para coisas difíceis. Então, seja às vezes no assunto jurídico do clube, então entender,
pormenores que muitas vezes tá ali no futebol focado e você está lendo 360 da gestão, você tem que estar preocupado desde do cadastro do sapato do segurança até, entendeu? Bloqueio de conta, a questão. Então, assim, você tem que estar muito mais. Então, assim, isso me deu muita casca de alguns assuntos que eu só pude vivenciar na presidência. Evidentemente que aí é como você fala, minha praia é bola, minha praia é futebol, meu ambiente é de vestiário, é de, sabe, de poder extrair, puxar o máximo dos atletas, de poder potencializar o rendimento desses atletas, de poder buscar, né, soluções dentro da dificuldade. Então, aprender também na dificuldade. Porque fazer futebol com muito dinheiro, às vezes, até fácil, né? Você erra. Mas você fazer com escassez, sendo cobrado, é difícil pra caramba. Mas, assim, aprendi coisas que eu não esperava, né, dentro da gestão. Claro que eu preferia estar como diretor, porque, assim, sempre foi como você disse, a praia, minha vocação, né? Mas aprendi muita coisa, não me arrependo assim de ter. Eu conheci muita gente, ganhei uma. Mas atrapalhou tua vida no futebol? Futebol, não, no futebol não, acho que muito mais até na vida pessoal, assim, porque eu tive que abrir concessão de muita coisa, mas também não posso me arrepender, porque não foi uma escolha. Sim. Né? Foi uma escolha, e assim, acho que o tempo e aí a maior desculpa. Quem eu devo desculpas é para minha família, porque foi quem eu abri mão, foi quem eu já sabia que estava com saúde, então eu acelerei muito isso, e assim, eu sou de um jeito que eu não consigo assim dosar pela metade. Então era presidente. Tem presidente que chega lá e só vai depois do expediente. Tem presidente que tem 20 presidentes que só pode chegar e vai lá para fumar charuto e tomar uísque no vestiário, no campo. E tem de ser respeitado, porque só de sentar naquela cadeira o cara merece muito respeito. Já é um peso. Já é um peso, principalmente hoje com o advento de rede social, de você uma exposição muito grande. Uma exposição gigantesca. E até porque eu posso bater, velho, assim, não tenho medo, assim, não tenho mais. Assim, o problema é quando você envolve família, você envolve. Eu fui uma vez, assim, eu passei por um mau bocado. E não foi nem como presidente, foi como diretor, porque depois de um título do Santa, eu fui ameaçado por um pessoal de um time adversário que perdeu a final. E falou que ia pegar minha filha na escola, velho, minhas filhas na escola. E sabia onde estudava minhas filhas. E aí eu tive que passar quase 70 dias com minhas filhas indo segurança para a escola. Acabou que a gente pegou essa pessoa, né? Ele disse que foi uma brincadeira. Foi que preso, não se faz, né? Brincadeira, ameaçando. Você me ameaça, fala que vai me pegar, tal, tá tudo certo. Agora você ter duas crianças, na época, uma tinha 2 anos, a outra tinha 6. Então imagina, então se você tem mexe com a gente lá, e era do outro time, então era porque o cara ganhou o título e não tinha xingado ninguém, tinha falado nada, entendeu? Então assim, mas você vê como é o mundo do futebol, é cruel, então assim, a gente tem que entender também. É claro que não é romantizar isso, nem normalizar. Até porque o futebol lhe trouxe também outras amizades. Outras amizades, acho que aí é como você encara o problema, é copo meio cheio, copo meio vazio. Eu fiz amigos pra caramba, eu pude liderar algumas situações que o futebol me proporcionou isso, né? De ser sempre que foi pra Série C, foi pra Copa do Nordeste, foi pra questão de criar amigos, de fazer network no futebol, então conheci muita gente, conheci todo... Tava até brincando, tem uma brincadeira lá no Instagram que você coloca o estado que você conhece. Eu conheço o Brasil todo, só não conhecia um estado, só Roraima, que eu ia até por uma questão, até o presidente até me convidou quando eu falei isso pra ele, o presidente da Federação Roraima, e acabei nem indo. Né? Mas o futebol me proporcionou isso, conhecer todos os estados, de poder viajar, conhecer pessoas. Não, eu sou muito grato. Assim, sou muito grato, assim, tem todo um lado, porque não tem só coisa boa, né? Mas aí depende de como a gente extrai. Então, assim, você, um amigo que eu fiz, respeito. Então, depende de ser de um clube de outro, assim, a gente vê isso, Alexandre, ser bem falado, ser um cara... Estou falando de torcedor, porque torcedor é muito passional, e hoje até conto muito mais exemplos, assim, e vivenciei algumas coisas com minha família, de estar às vezes em shopping center e chegar, rapaz, me perdoe, pelo amor de Deus, eu fiz aquela crítica, e depois eu vi que o senhor tem que voltar, eu falei, não, aí assim, e ter essa consciência de que fechou, no meu caso, para dirigente do Santa, fechou a cortina, então é momento de tudo, tem momento de crescer, de aparecer, de crescer, de poder aprender e de fechar a cortina. Então, um momento, né, e ter passado todas essas experiências me deu muita bagagem. Foi bom. Sou feliz demais com as amizades que fiz. Né? Algumas coisas não são experiências positivas, mas como em qualquer outro ramo da vida. Faz mas parte. Sou muito grato porque tenho muito mais amigos e muito mais pessoas que me consideram e me respeitam do que inimigo. Bem, estamos chegando no final do programa. Eu vou passar a palavra a você para fazer o fechamento. Queria agradecer a você pelo que você fez pelo Santa Cruz, porque é bom para Pernambuco.
Agradecer a você ter vindo aqui, ter aberto esse livro, ter explicado, ter mostrado o que é. Agradecer a você pela luta que você faz ainda pelos clubes do Nordeste, que é importante, né, esse acompanhamento. Eu, inclusive, também devo ir nesse jogo do Retrô. Vamos lá. Importante. Pernambuco precisa. Exatamente. E passar a palavra a você, Tininho. Você tem meu respeito, você tem... Aprendi algumas coisas que você fez no Santa, a gente pensa muita coisa parecida, mas cada um de uma forma peculiar. Claro. Mas você faz parte, principalmente, da minha geração de diretor raiz. Eu ainda acredito no estatutário que tem que entender de futebol para ajudar o presidente a gerir o clube. Porque nós, no fim, temos uma obrigação. Servir o clube. Eu sempre digo, quando o cara chegar no Náutico, eu digo, você nunca pode chegar e dizer o que é que o Náutico tem para me dar. É o contrário. Claro. O que é que eu tenho para dar ao Náutico. Posso fazer hoje aqui. Exatamente. Se eu não tenho nada para dar pro Náutico, eu, Alexandre, vou para a arquibancada, fico ali, vou para a cadeira, fico olhando o jogo, torcendo, vou no dia que eu quero, que é muito bom depois que a gente sai de diretor. Rapaz, é bom demais, né? O cara vai no dia do jogo, faltando 10 minutos para começar, entra, senta, vê, vai embora, não tem problema nenhum. Dá até vontade de xingar às vezes. Brincando. Porque o cara sai. Quando a gente ganha, o torcedor não sabe disso, quando a gente ganhava, tinha outro problema. Com 5 minutos, tinha que pagar o bicho. O jogador estava esperando o bicho molhado. Então, assim, você quando perdia era desgraça e quando ganhava tinha problema financeiro para resolver, né? E estava combinado, tinha que resolver. Aí, brigar com o presidente. Sem dúvida. Aí Sem começa. Dúvida. Então, queria te agradecer, tá? E, assim, vou passar a palavra a você. Mas, muito obrigado realmente. Eu acho que foi uma história muito bonita sua no futebol e que deve continuar. Obrigado, agradeço muito as palavras, Alexandre, e você é uma grande inspiração também, um cara que ama o Náutico, que deixou o seu legado, que tem muito a contribuir ainda com o Náutico, eu não tenho dúvida disso, né? Às vezes você fala, são momentos, tudo, mas o Náutico ainda precisa de pessoas como você. Eu acho que o futebol, tem falando muito de ganhar, perder, eu cuidava muito do seguinte, quando o time ganhava, eu tenho muita preocupação de aparar os egos, né? Principalmente de atletas, de treinador, porque assim, todo mundo, para acalmar o ambiente. E quando perdia, que a gente tinha que ser o contrário, para levantar a moral, porque o cara tava levando porrada do torcedor e tal. Então, assim, ter esse equilíbrio. E muitas vezes eu aprendi muito com a minha esposa. Porque, na verdade, a gente, quando vai pra batalha, quem fica sofrendo em casa é a mulher, é a família. Então, assim, minhas filhas ainda são novas. E assim, quando ganhava um título, ela vinha com a folha e dizia, baixa a bola que não é isso tudo não. Então assim, é pra botar o cara na realidade, né? Isso. E quando a gente perder não é isso que estão falando não. Você não é. Então assim, buscar esse equilíbrio o tempo inteiro. Então, tudo que nos cerca pra buscar também, porque é o que você disse, eu tinha que me redescobrir a cada dia pra poder buscar motivação. Os caras não é chegar aqui pra ficar me vitimizando, mas assim, a gente tinha. Eu não sabia dosar, então eu digo assim, eu tinha que ser, eu me dedicava 100% e fazia, às vezes, até inconsequências, mas que foram importantes pro clube. Tem que resolver. E futebol, você sabe, ganhar um grupo é difícil. É difícil ganhar a confiança do atleta, do treinador, muito. Da comissão, porque assim, os caras vêm já vacinados, mas às vezes o cara nem gosta de dirigente, porque algum dirigente já sacaneou ele lá atrás. E aí você tem que mostrar o seguinte, vai criar uma boa relação, não é bajular ninguém, vai criar uma boa relação e que ele te respeite e te admire. Mas para que isso aconteça, meio-dia é meio-dia, né? Meio-dia e 1. Então assim, tem uma coisa prometida até por outro dirigente que vai ter que fazer. Tem que resolver. Tem que resolver. Então assim, meter a cara. Quando o jogador via esse esforço, então, hoje o respeito que eu tenho de vários atletas que passaram é porque assim, os caras viam o esforço, a tentativa de dar certo, é buscar, é entrega. Então isso ninguém vive de capa ou de máscara o tempo inteiro para poder saber. Muitas vezes acontece, tô indo atrás e o cara quer... Esse mundo de mentira, que de rede social tem muita mentira, né? Muita vida de... Então eu acho que essa convivência, esse respeito, né, mútuo, seja com atleta, seja com comissão, nos permeia, nos faz crescer, porque quem vivencia, né, acaba, vai lá que Alexandre é o cara certo, porque ele promete, ele cumpre, vai lá que Alexandre tem... Então assim, isso no mundo da bola é muito rápido, né, você sabe disso, né, como as coisas se multiplicam. Então acho que é bacana entender esse lado também. Acredito muito na questão do dirigente raiz, que é o guardião do clube, que vai buscar, sem dúvida alguma. Não quer dizer que o cara é da casa, que não tem que se especializar, tem curso. Imagino
Tem curso, eu já fiz já fiz 6 cursos de formação de executivo. Pois e se tiver outro, faço outro de novo. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum. Eu tô me preparando para, justamente, se Deus quiser, já agora no começo de 25, tá na Europa para poder terminar 4 módulos, que vai me durar mais de 4 a 6 meses, mas vou fazer. É questão que já venho adiando por muito tempo. Desde quando eu fui para ser presidente, depois quando saí da presidência veio a pandemia, e depois continuei esse trabalho da Copa do Nordeste, eu não consegui ainda, só dou imersão lá. Mas assim, então eu acredito muito nisso, dessa mescla, né, de buscar esse profissionalismo e de que é importante acreditar no futebol, né? É uma coisa que a gente gosta, que consegue, né, apesar de todas as dificuldades, mas eu acredito no futebol como uma maior ferramenta de transformação social, oportunidade para jovens, tira a molecada da droga, você consegue levar paixão, você consegue transformar pessoas assim, que num sentimento de orgulho, né? Você traz perspectivas positivas. E a gente precisa batalhar muito, Alexandre. É o seguinte, a gente tá falando aqui do momento e tal, mas a gente tem que preparar a nova geração. Nossos filhos vão gostar de futebol como a gente. Como é que vem essa geração? A gente tá cuidando disso? A gente tá preparando bem o cara... Porque assim, vão tendo outras opções de lazer, e aí o cara vai se acostumando aí pro campo. Clubes de fora. O cara gosta de futebol, mas ele de ligar ali, de ver o highlight no Instagram ali da Champions League. Hoje, assim, me preocupa até muito. Eu vejo muito mais molecada com camisa de Real Madrid, de Manchester. Aumentou muito. Não é verdade? Então assim, não que a gente vai combater isso. O bom futebol, o cara tem que bater palma pra isso, mas a gente precisa fidelizar, transformar no bom produto para que ele consiga ter boas experiências no futebol, para que consiga cativar esse torcedor, que a gente consiga prolongar por mais gerações aí, né, o amor e a tradição dos nossos grandes clubes do nosso estado. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Galera, tivemos a honra e o prazer de bater esse grande papo com o Tininho, um dos grandes dirigentes do futebol pernambucano, um dos maiores dirigentes de Santa Cruz nas suas conquistas, nas suas transformações, na forma de ver o futebol. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e aguarde o próximo programa. Abraço.